Vemos um coelho selvagem correndo em direção ao nosso protagonista, mas rapidamente ele é eliminado, e uma pedra é dropada do monstro. Mais dois coelhos avançam em direção a ele, mas novamente são cortados ao meio com facilidade. Ele comenta que não ficou tão fora de forma quanto imaginava, e que talvez consiga se dar bem como espadachim. Um rastro de pedras mágicas é deixado para trás. Logo depois, aparecem 5 goblins, e ele acha que está na hora de testar magia de suporte. Ele usa uma magia que aumenta a força, e é explicado que a magia de suporte pode fortalecer pessoas ou seus equipamentos, além de poder ser lançada tanto nos membros do grupo quanto no próprio conjurador. Os goblins avançam para cima do protagonista, mas ele corta todos com apenas um golpe. Mais goblins vêm em sua direção, e a história se repete, com ele eliminando todos com um único ataque. O último goblin tenta fugir, mas também é eliminado. O protagonista explica que a fraqueza da magia de suporte é o tempo que ela dura, e nesse momento a dele chega ao fim. Logo depois, mais 5 goblins aparecem. Ele ativa a magia de suporte mais uma vez e continua a eliminá-los. É explicado que cada indivíduo possui um tempo diferente de duração da magia, e no caso dele, ela dura 3 minutos. Os encantadores que usam magia de suporte estão sempre em uma corrida contra o tempo. Voltando ao passado, vemos nosso protagonista sendo expulso do grupo do herói. Ele pergunta ao herói chamado Oliver se aquilo é uma piada, mas ele nega. Orhun diz que eles são amigos de infância. Oliver comenta que, por serem da mesma aldeia, deu diversas chances a ele, mas que dali pra frente ele não conseguiria acompanhar o ritmo do grupo. Anneli diz para expulsá-lo logo, e Derek comenta que ele é apenas um atraso. Oliver afirma que Orhun simplesmente não é forte o suficiente, e por isso está fora do grupo. Orhun explica que o grupo dele e de Oliver, formado há 8 anos, alcançou o Rank S em apenas alguns anos, e que foram os primeiros a chegar ao andar número 94 da masmorra Southern Great. Por esses motivos, as pessoas começaram a chamá-los de Grupo do Herói. Ele comenta que talvez não seja forte o suficiente, mas que isso também vale para todos eles. Oliver o interrompe e diz que eles não entendiam o quão importante era um encantador capaz de usar magia de suporte, mas que, ao ver outros grupos de Rank S em ataques conjuntos, perceberam o quão incríveis eles eram e que a magia de suporte de Orhun é muito fraca. Orhun rebate dizendo que sua magia de suporte é fraca porque ele é um espadachim, e por esse motivo criou sua própria magia original. Derek manda ele calar a boca dizendo que ele mudou de classe porque Oliver era melhor com a lâmina. Anneli completa afirmando que Orhun não é melhor que Oliver com espada, e também não é um bom feiticeiro. Orhun tenta se defender, dizendo que se converteu porque o grupo precisava de um encantador, e ele era o que tinha mais aptidão para isso. Além disso, inventou seu próprio estilo de magia, e graças a isso, conseguiram ir até andares mais profundos da masmorra. Oliver o interrompe novamente, dizendo que já encontraram um encantador substituto. A baixinha comenta que eles são o grupo do herói e precisam seguir em frente, e que não conseguiriam fazer isso com ele. Orhun diz que, se não há espaço para ele, vai fazer outra coisa e sai da sala. Anneli comenta que ele consegue usar espada e magia, mas no máximo no Rank A. Voltando aos dias atuais, vemos o protagonista dizendo que vai se tornar um aventureiro capaz de usar magia e espada ao mesmo tempo, e que nunca mais ninguém vai chamá-lo de inútil. Ele registra seu cartão de aventureiro no cristal de teletransporte, o que permite que comece do 7º andar da próxima vez. De repente, 4 aventureiros correm desesperados em direção ao cristal. Um deles comenta que aquilo não podia ter acontecido, enquanto o líder diz que não havia o que fazer, pois não conseguiriam lidar com tantos orcs. Outro comenta que foi errado deixar a garota para trás, mas o líder responde que, se tivessem ficado, todos teriam sido exterminados, e que tomou a decisão certa, já que a garota havia se juntado ao grupo naquele dia e ele precisava priorizar a vida de seus amigos mais antigos. Orhun pensa que não deveria se meter nisso, pois ela simplesmente teve azar em se juntar a eles. Mas ele sabe o quanto dói ser abandonado. Então, ele se vira para o líder e pergunta se eles deixaram uma garota para morrer. Eles questionam quem ele é, e Orhun apenas diz que abandonaram a garota, e agora estão dando desculpas em vez de salvá-la. O aventureiro de cabelo loiro diz que, mesmo se tivesse ficado, não conseguiria fazer nada, e parte para cima de Orhun. Orhun o derruba no chão e diz que, já que ele é inútil para ficar deitado ali, quer saber onde a garota está, pois ele vai salvá-la. Então vemos a garota em um local sem saída, cercada por orcs, pedindo para que fiquem longe dela. Ela invoca uma magia de barreira, mas sabe que não conseguirá mantê-la com tantos orcs golpeando ao mesmo tempo. Ela chama por sua irmã, e nesse momento, a barreira se quebra. Porém, Orhun chega a tempo, lançando uma magia de vento. Ele corre em direção aos orcs, bloqueia um de seus ataques e lança magia de suporte em si mesmo. A garota fica chocada ao vê-lo usando magia de suporte, e logo após ele corta um orc ao meio. Ela não consegue decifrar se ele é um espadachim ou um encantador. Orhun lança outra magia de suporte em sua espada e continua cortando os orcs ao meio.
meio. Com uma técnica de espada, ele corta vários orcs ao mesmo tempo, deixando a garota chocada com o quão forte ele é. Pouco tempo depois, todos os orcs são eliminados. Orhun pergunta se ela está bem. Ela cai no chão, aliviada por estar viva, e começa a chorar. Já do lado de fora, ela agradece a ele e se apresenta como Sofia Claudel. Orhun reconhece o sobrenome Claudel e percebe o manto que ela veste. Ele se apresenta como Orhun e Sofia comenta que é um nome maravilhoso, perguntando se ele gostaria de jantar com ela como forma de agradecimento. Orhun responde que não a salvou esperando algo em troca, mas ela insiste e ele acaba aceitando. Ao chegar ao local, ele percebe que o restaurante possui o mesmo brasão que viu em seu manto, e entende claramente que ela pertence aos Night Sky Silver Rabbits, uma das maiores guildas do reino de Norritante. Dentro do restaurante, Sofia encontra sua irmã, que se irrita ao ver Orhun perto dela, dizendo que é cedo demais para ela ter um namorado. Ao perceber quem ele é, ela comenta que faz tempo desde a última vez que chamou seu nome, Selma Claudel. Sofia pergunta se eles se conhecem e Orhun responde que sim, pois Selma é a líder de uma Party Rank S dos Silver Rabbits e a encantadora mais forte do continente. Ele explica que foi ela quem tornou os encantadores famosos, criando a ideia de que cada membro da Party possui funções diferentes. Atacantes para derrubar os inimigos, defensores para proteger o grupo e apoiadores na retaguarda. Isso mudou completamente a forma como os aventureiros pensam sobre explorar masmorras. Ele comenta que, no grupo do herói, não era diferente, e por esse motivo, acabou se tornando um encantador. Orhun diz que o motivo de o chamarem de inútil foi por compará-lo a Selma dentro da masmorra. Ele afirma que, só de ver Sofia, imaginou que fossem do mesmo clã, mas não pensou que fossem irmãs. Selma então pergunta por que ele está indo atrás de sua irmã de 14 anos. Orhun responde que ela entendeu tudo errado, pois realmente iria jantar com Sofia, mas com intenções puras. Selma retruca, perguntando se ele quer dizer que a irmã dela não é boa o suficiente para ele. Sofia intervém, pedindo para Selma não ser rude com quem salvou sua vida. Selma pergunta se Sofia foi sozinha à masmorra, e ela confirma. Selma diz que elas iriam para a grande masmorra depois de amanhã, e Orhun percebe que Sofia estava explorando escondida do clã. Selma comenta que o importante é que ela está bem e que, a partir de agora, não deve sair sozinha. Sofia concorda. Selma agradece Orhun por salvar sua irmã e se desculpa por ter sido rude. Ela comenta que não o via desde o ataque, e Sofia pergunta se eles se conhecem. Orhun diz que se encontraram durante o ataque do mês passado. Selma explica que ambos são feiticeiros, e por isso estiveram juntos e que ele ajudou bastante. Sofia comenta que parece que eles se conhecem há muito tempo. Selma pergunta se Sofia não conhece Orhun, e ela questiona se ele é famoso. Selma responde que ele fazia parte do grupo do herói, deixando Sofia desesperada. Orhun diz para ela não ficar nervosa, até porque ele não faz mais parte do grupo. Selma se pergunta por que deixaram alguém tão excepcional sair, e Orhun responde que chegaram a um acordo e que foi melhor para os dois lados. Selma pergunta se ele está livre no momento, e Orhun confirma, mas antes que ela pergunte qualquer coisa, ele diz que não quer se juntar a nenhum grupo agora. Selma explica que ele entendeu errado, e diz que tem o trabalho perfeito para ele: acompanhá-los na expedição de ensino no dia seguinte. Orhun pergunta o que é isso, e Selma explica que serve para treinar novos recrutas. Ele se pergunta por que ela quer que ele vá junto, e Selma explica que um grupo Rank A vai liderar a expedição, que durará 3 dias, indo até o andar número 50. Orhun comenta que novatos levariam 6 meses para fazer esse percurso, e que é uma programação insana. Selma admite que realmente é loucura, mas eles seguirão o caminho mais curto, pois os patrocinadores estão insistindo. Orhun comenta que parece que os Silver Rabbits estão em uma situação difícil, mas que o plano é tão arriscado que ela deveria ter recusado os patrocinadores. Ele percebe que, dessa forma, os novos recrutas, que não teriam chance contra um chefe de andar sozinhos, poderiam explorar andares mais profundos, fortalecendo o clã como um todo. Selma fica chocada ao perceber que ele entendeu tudo apenas com poucas informações, e nota que ele é mais inteligente do que imaginava. É explicado que, nas masmorras, é necessário derrotar chefes de andar que aparecem a cada 10 andares para avançar. Normalmente, novatos se ferem ou morrem nessas batalhas, mas se um aventureiro veterano derrota o chefe, os novatos podem registrar seus cristais e avançar para o próximo andar. Por esse motivo, Selma quer que Orhun vá junto. Orhun comenta que parece uma missão importante para os Silver Rabbits e se pergunta se tudo bem um estranho acompanhá-los. Selma então segura a mão dele e diz que o respeita. Orhun fica chocado com a revelação, pois ela é a encantadora mais forte do reino, enquanto ele acabou de ser expulso do grupo do herói por ser considerado fraco. Ele diz que fica feliz com o convite, mas que já tem outros planos. Sofia então comenta que também vai participar da expedição e que gostaria muito que ele fosse com ela. Orhun pede um tempo para pensar e deixa claro que agora ele não é um encantador, mas sim um espadachim. Selma fica surpresa. Orhun diz que ela o respeita como encantador, mas se for na expedição, será como espadachim.
Selma, ainda surpresa, concorda, pensando que, se algo der errado, ele poderá voltar ao papel de encantador. Ela diz que, se aceitar, deve aparecer no QG dos Silver Rabbits na manhã seguinte. Mais tarde, Orhun vai até um estabelecimento e toma um chá com o dono. O homem comenta que a loja vai bem e agradece a Orhun por tê-la divulgado depois de se tornar um grande aventureiro. Orhun pede desculpas ao velho e diz que não faz mais parte do grupo do herói. O dono responde que isso não importa, pois é grato a Orhun e sempre será. Ele fica emocionado ao ouvir isso. O velho diz que sabe o quanto Orhun trabalhou duro para chegar onde está e que tem certeza de que o futuro dele será brilhante, afirmando que sempre estará ao lado dele. No dia seguinte, Orhun vai até a base dos Coelhos de Prata e um homem se apresenta a ele como Vince Briars, o líder dos Coelhos de Prata do Céu Noturno, comentando que ouviu muito sobre ele. Orhun se apresenta e diz que é uma honra conhecer um líder de clã tão famoso. Vince diz que escutou que ele saiu do grupo do herói. Orhun pede mais detalhes sobre a expedição de ensino. Selma então começa a falar, comentando que eles vão sair do primeiro andar e vão até o 51º do Grande Labirinto do Sul, e que isso vai levar 3 dias. Eles irão fazer uma pausa no andar 21 no primeiro dia, no 36 no segundo dia e no terceiro dia finalizar a expedição. Vemos um flashback de Vince recebendo a informação de que Orhun saiu do grupo dos heróis e dizendo que isso é uma grande perda para o grupo do herói e que sem ele, certamente não serão mais tão fortes. Selma concorda com ele, pois a magia de suporte de Orhun elevava o grupo a outro patamar. Ela explica que a magia de Orhun é menos potente do que a média, porém, a velocidade com que ele faz os encantamentos é 4 vezes maior que a dela, sem contar que ele usa diversas magias originais, e sua análise para prever a situação e fornecer suporte mágico na hora certa é insana. Sem ele, o grupo ficará bem mais fraco, e agora os Coelhos de Prata devem voltar ao topo. Vince não entende por que o grupo do herói se livrou dele, e Selma comenta que encantadores normalmente não recebem os créditos que merecem. Voltando à conversa, Orhun confirma se serão 10 grupos de novatos e 5 acompanhantes, incluindo Selma e ele, e que os novatos irão se revezar para cuidar dos monstros, enquanto se algo sair do controle, os acompanhantes devem intervir. Selma confirma e pergunta se ele tem mais alguma dúvida. Orhun diz que só mais uma, e pergunta por que apenas 5 acompanhantes irão nessa missão, pois, se o cronograma absurdo é realmente necessário, faria mais sentido minimizar o risco levando vários grupos de rank A para apoiar os novatos. Selma, um pouco incomodada, diz que o objetivo deles realmente é levar os novatos até o andar 51, mas que passar por um pouco de dificuldade vai ajudar no amadurecimento deles. Orhun percebe que ela está mentindo e que deve haver outro motivo, mas provavelmente não contaram para alguém de fora como ele. Mesmo assim, ele aceita a missão. Vince diz que o pagamento dele será de 2 moedas de ouro na hora e mais 10 se a missão for um sucesso, o que o espanta, pois parece um pagamento exagerado, já que é suficiente para cobrir as despesas de um ano. Selma comenta que Orhun vale esse preço e que será ótimo trabalhar com ele. No dia seguinte, Orhun chega à entrada da masmorra e vê alguns novatos do lado de fora. Logo em seguida, Selma e Sofia chegam à entrada da masmorra, e Orhun percebe que a roupa dela é diferente do dia em que se conheceram. Ele pergunta se é o uniforme de novatos e diz que ficou muito bem nela. Sofia agradece, corando, e Selma entra em desespero, dizendo que ele sabe como elogiar uma dama, e pergunta se ele tem uma namorada ou se é um mulherengo. Orhun rapidamente nega, dizendo que no grupo do herói havia mulheres e por esse motivo aprendeu a conversar com elas. Selma se lembra de que o grupo do herói morava todo em uma mansão, e Sofia pergunta onde ele está morando no momento. Orhun diz que está em uma hospedaria enquanto procura um lugar definitivo. Mais uma vez, Selma entra em pânico, perguntando por que Sofia quer saber isso e se ela tem planos de visitá-lo, o que ela recusa na hora, dizendo que apenas está curiosa. Voltando ao assunto principal, Selma pergunta por que Orhun está tão longe dos novatos, e ele diz que, por ser de fora, ficou com medo de deixá-los mais ansiosos. Selma diz que quer a ajuda de Orhun para fazê-los relaxar e vai em direção aos novatos, dizendo para Sofia se juntar ao seu grupo. Ela cumprimenta os outros 3 acompanhantes e apresenta Orhun a eles, garantindo que ele é forte. Orhun se apresenta como atacante de linha de frente. Anthem se apresenta como defensor, Bernard também como defensor e Cat como curandeira. Orhun percebe que é um grupo bem equilibrado, mas que se ele não tivesse aparecido, alguém teria que trabalhar dobrado para cumprir o papel de atacante. Ele também sente que algo está estranho nesse plano. Em outro flashback, vemos Vince dizendo que sabe como Selma se sente por ter perdido seu trunfo, mas que não pode colocar Orhun na primeira divisão, pois ele é um encantador como ela, e o grupo não ficaria equilibrado. Selma se lembra de que eles não dão um passo à frente há 1 ano, e que não podem se recuperar do que perderam. Por isso, chamou Orhun, e do nada, ele se ofereceu para ir como espadachim. Se ele conseguir funcionar como linha de frente, talvez eles voltem a ser o que eram antes. Saindo de seus pensamentos, Selma diz que conta com os 3 nos próximos dias e vai cumprimentar os novatos, anunciando que a grande expedição irá começar com destino ao andar 51.
Ela pergunta se eles estão com medo de ir tão fundo logo de cara, mas pede que não se preocupem, pois trouxe um ajudante poderoso. Caso algo aconteça, ele dará conta. Ela então apresenta Orhun a todos, dizendo que ele já chegou ao andar 94, onde nem mesmo os coelhos de prata alcançaram, que ele foi membro do grupo do herói e conhece o labirinto melhor do que qualquer um. Todos os novatos ficam fascinados ao descobrir que ele é um herói, e o moral do grupo sobe consideravelmente. Selma então pede aos acompanhantes para fazerem a checagem final, e Orhun se desespera, pois ela o colocou em um patamar muito alto. Porém, Selma diz que ele realmente chegou até o andar 94, e que só fez isso para que os novatos pudessem relaxar um pouco, pois entrar no labirinto não é uma boa escolha quando se está nervoso. Orhun é obrigado a concordar com ela, e espera não ter nenhuma dor de cabeça. Ela pede para ele acompanhar o time 10, pois eles são os novatos mais promissores, e se conseguirem trabalhar como um grupo, chegarão até os andares intermediários. Orhun pensa que ela não deveria confiar os melhores novatos a alguém de fora. Já em frente ao time 10, ele se apresenta e diz que irá acompanhá-los por 3 dias. Ele pergunta se há alguém do grupo atrasado, e o loiro confirma que todos estão presentes. Orhun acha estranho um grupo ter apenas 3 pessoas, pois quanto menos membros, mais perigoso pode ser, ainda mais sendo novatos. O loiro explica que o grupo só tem 3 pessoas porque ninguém consegue acompanhar o ritmo deles. Orhun se preocupa com a atitude dele e pede para que todos se apresentem. O loiro se apresenta como o líder do time 10, Logan, um encantador que um dia irá superar Selma. Logo depois, Caroline se apresenta como defensora. Orhun pergunta se ela vai colocar os equipamentos quando estiverem dentro da masmorra, pois ela não está equipada. Caroline responde que é uma defensora que não usa escudo nem armadura. Orhun pergunta se ela é do tipo que se esquiva em vez de bloquear, e Caroline confirma, dizendo que não quer que os monstros encostem nela, mas sim matar o máximo possível. Por isso escolheu ser defensora, para ficar o mais perto dos monstros possível. É explicado que uma defensora que se esquiva, em vez de bloquear, usa a velocidade para evitar ataques. Orhun comenta que é difícil ser uma defensora evasiva sem experiência em combate, e pergunta se alguém do clã se opôs a isso. Logan confirma, mas diz que ela ignorou todos. Caroline rebate dizendo que Logan também não obedece aos professores. Os dois começam a brigar, sendo interrompidos por Sofia, e Orhun percebe que foi colocado em um grupo problemático. Ele pede para a próxima se apresentar, e Sofia diz que é uma atacante de retaguarda. Mesmo ela falando apenas coisas normais, Orhun se sente tranquilo. Dentro da masmorra, a expedição começa. Orhun percebe que, apesar da bagunça do lado de fora, assim que entram na masmorra, todos ficam quietos. Caroline pergunta por que um membro do grupo do herói está na expedição, e questiona se ele não vê o clã deles como rival. Orhun responde que não faz mais parte do grupo do herói, deixando Caroline surpresa, já que é um grupo admirado por todos. Orhun diz que isso não é da conta dela. Caroline pergunta se ele conhece Sofia. Orhun confirma e pergunta o motivo da pergunta. Caroline diz que não é nada em especial, apenas que Sofia comentou que alguém incrível viria com eles, e se pergunta se esse alguém é Orhun. Sofia confirma dizendo que Orhun salvou sua vida. Caroline pede para Sofia relaxar, já que elas têm um herói com elas. Orhun se pergunta se ela está dizendo isso apenas para acalmar Sofia. 2 lobos tentam atacar Orhun por trás, mas caem em armadilhas mágicas. Orhun percebe que as armadilhas estão funcionando muito bem e que, como eles não têm tanto tempo, esse método é ideal para evitar lutas desnecessárias com inimigos que surgem pelas costas. Em um piscar de olhos, eles chegam ao 20º andar. Orhun comenta que observou atentamente o jeito que eles lutam e que, se continuarem assim, não terão problemas para concluir a expedição. Ele pensava que Logan era apenas um novato arrogante, mas percebe que ele é muito habilidoso como encantador e que, se conseguir aguentar batalhas mais longas, poderá entrar facilmente em um grupo de Rank A. O único problema é que Logan não sabe dar ordens, algo crucial para um encantador, mas Orhun acredita que, com o tempo, ele se acostumará. Quanto a Caroline, ela é extremamente veloz, então ser uma defensora evasiva não é um problema. Porém, existem 2 pontos preocupantes. O primeiro é que ela ataca os monstros imediatamente ao vê-los, e o segundo é que ela usa apenas 2 adagas como arma, o que pode reduzir o poder ofensivo do grupo. Por fim, a Sofia. Ela não é tão impressionante quanto os outros 2, mas já é mais forte que um novato comum. No entanto, ela é um pouco passiva, embora Orhun acredite que isso mude quando ela ganhar mais confiança no grupo. Ele se sente ansioso para acompanhar seu desenvolvimento. Orhun e os outros supervisores derrotam o chefe do andar 20. Selma pede para que todos os novatos registrem seus cartões no cristal e, em seguida, descansem, pois atingiram o objetivo do dia. Em outro lugar, Selma pergunta a Orhun o que ele achou de ser um acompanhante. Ele responde que o time 10 tem muito potencial, mas que o trabalho em equipe deles é fraco, e que ficou especialmente preocupado com Caroline. Selma, meio sem graça, diz que ela já melhorou bastante em relação ao que costumava ser, o que acaba preocupando ainda mais Orhun. Eles se despedem.
No dia seguinte, Orhun pega o jornal e fica surpreso ao ver que o grupo do herói anunciou um novo integrante, com a notícia estampada na primeira página. Agora, todos saberão que ele foi expulso do grupo. Ele pensa que se algum novato da expedição ler o jornal, isso pode afetar a opinião deles, mas ficar remoendo isso não adianta, então ele segue para o ponto de encontro. No caminho, uma garota corre atrás dele, e Orhun percebe que é Luna. Ele se lembra de que, mesmo quando todos começaram a tratá-lo mal no grupo do herói, Luna continuava tratando-o da mesma forma. Quando ele foi expulso, ela estava fora, cumprindo tarefas para sua família. Luna se aproxima e pede para que ele volte ao grupo, dizendo que precisam da força dele. Orhun pergunta se isso é realmente o desejo de todos, pois depois do artigo que viu no jornal, não imagina que seja. Luna responde que não viu o artigo e que aquela é a opinião dela, e que irá convencer os outros. Orhun percebe que ela está falando sério, mas sente que é tarde demais. Ele recusa o pedido, dizendo que não pode voltar por causa do artigo e que não tem nenhuma vontade de retornar ao grupo. Luna se desculpa por não ter lido o jornal, segura a mão dele e relembra a promessa que fizeram de terminar o grande labirinto juntos. Orhun diz que a promessa foi feita por ele, Luna e Oliver, mas que foi Oliver quem o expulsou do grupo. Por isso, essa promessa nunca será cumprida. Em seguida, ele vai embora. Enquanto se afasta, Orhun pensa que também queria que os três tivessem cumprido a promessa juntos, mas entende que não há mais volta. Tudo acabou naquele dia. Assim, enquanto Orhun caminhava, ele já havia previsto que a questão do artigo iria acontecer, mas admite que isso o pegou em um momento muito ruim. Agora, como instrutor dos novatos, ele se pergunta se eles ainda continuarão confiando nele depois de ler aquela notícia. É assim que ouvimos os novatos comentando sobre o assunto. Logan apenas pensa no que Orhun lhes disse ontem, que ele havia saído do grupo por vontade própria. Porém, se na verdade o expulsaram, isso é algo completamente diferente. Nesse momento, Orhun chega cumprimentando todos. Todos o cumprimentam normalmente, menos Logan. Orhun comenta que hoje os novatos estão um pouco diferentes e supõe que seja normal estarem confusos. Afinal, Selma o elogiou demais e agora, eles leram o jornal. Nesse instante, Selma e os outros chegam. Ela se desculpa com ele por não estar a par do que havia acontecido. Orhun diz que ela não precisa se desculpar e que não pode ficar abalada quando ainda precisam ir explorar. Mesmo assim, Selma se sente mal por ter usado Orhun como exemplo para inspirar os novatos, reconhecendo que deveria ter sido mais prudente. De todo modo, para Orhun isso está bem. Ele também se desculpa por tê-la colocado nessa situação desconfortável. Ele diz que a apoiará na exploração e pede que mantenha a compostura, o mesmo valendo para o resto. Nesse momento, alguém pergunta se é verdade que chegaram ao andar 94. Orhun confirma e então comentam que mesmo assim continuam impressionados. Além disso, o desempenho dele ontem foi impecável e esperam que hoje continue do mesmo jeito. Depois disso, Orhun vai falar com seus prodígios. Caroline o cumprimenta com muita naturalidade e Logan, ao menos, tenta fazer o mesmo. Orhun pergunta se eles sabem sobre o jornal. Para Sofia, aquele artigo é falso, e Caroline não dá tanta importância. No entanto, Logan pergunta se é verdade. Orhun responde que quase tudo é verdade, que não é o herói que eles esperavam, e se culpa por ter mantido isso em silêncio. Logan ainda tem dúvidas sobre ele, mas Sofia sabe que Orhun é muito forte. Ela e todos viram como ele derrotou dezenas de orcs em um instante. Para ela, Orhun não lhe falta força. Orhun agradece, e usando as palavras dela, menciona que tem nível suficiente para levá-los até o andar 51. E embora já não seja um dos heróis, ele jura, como Orjondura, um simples explorador, que irá protegê-los custe o que custar. Por isso, ele quer que confiem nele como ontem. As garotas o apoiam, mas Logan se sente um pouco idiota por ter ficado tão animado no dia anterior. Agora, já estando no andar 21, eles precisam chegar até o andar 35. A diferença é que desta vez, os líderes não darão nenhuma instrução até chegarem ao andar 31, o primeiro dos andares intermediários. Caroline defendendo e Sofia queimando os inimigos. Orhun os elogia e também fica feliz por elas ainda confiarem nele, mas Logan continua distante. Assim, pouco a pouco, eles chegam ao andar 31. A partir daqui, Orhun fica alerta para começar a dar instruções. Nesse momento, ele as detém avisando que detectou monstros à frente. Então vemos vários goblins surgindo. Orhun ordena que Caroline os distraia, e ela avança para lutar corpo a corpo. Enquanto isso, Sofia cuida dos orcs que vêm por trás. Orhun manda Logan usar sua magia de suporte. Porém, antes mesmo de terminar a ordem, Logan se adianta e concede um aumento de agilidade. Embora Orhun perceba que ele está fazendo bem, para Logan tudo aquilo são instruções básicas, e ele o subestima por causa do nível. Caroline recebe o aumento de Logan e consegue cortar um goblin, mas, por outro lado, Sofia fica paralisada. Logan se pergunta o que ela está fazendo, lembrando que há pouco tempo foi atacada por orcs e imaginando que ainda tenha traumas.
Mas, acima de tudo, ele se pergunta por que Orhun não parece que vai ajudá-la. Vendo o orc se aproximar, Logan decide ir até lá. Mas, nesse momento, Orhun usa sua magia de suporte para reduzir a velocidade do orc. Feito isso, ele se aproxima de Sofia para tranquilizá-la. Garante que tudo ficará bem, pois ela tem seus companheiros ao seu lado e também a ele. Isso faz com que a pequena ruiva se sinta mais segura. Concentrando-se, ela consegue conjurar uma lança de fogo, com a qual incinera o orc. Assim, todos ficam impressionados com aquela magia. Orhun destaca o fato de que a ruiva pode usar magia de nível avançado. Caroline a parabeniza. Do mesmo modo, o protagonista também. Logan, por sua vez, continua pensando no que acabou de acontecer. Confuso, ele se pergunta quem diabos é Orhun, e também se questiona se realmente o haviam expulsado do grupo dos heróis por falta de habilidade. Depois de um bom tempo, vemos o grupo chegar ao andar 35. Ali, eles se deparam com uma tarântula da morte. Logan duvida que consiga derrotá-la com seu poder atual. No entanto, Orhun começa a dar instruções. Ordena que Logan aumente a agilidade e a resistência de Caroline, além de fortalecer a magia de Sofia. Logan fica surpreso ao ver que ele continua dando ordens como se nada tivesse acontecido, mas quando estava prestes a aplicar sua magia de suporte em Caroline, ela sai correndo. Logan tenta ir atrás dela, mas Orhun o detém. Ele lembra a Logan que, se for para a linha de frente, ficará exposto. Dirigindo-se a Caroline, indica que ela salte por cima do monstro e o ataque pelas costas. A garota de cabelo laranja obedece, crava suas adagas e, correndo por cima delas, rasga todo o corpo da criatura, finalizando o ataque com muito estilo ao aterrissar. Feito isso, Orhun ordena que ela continue chamando a atenção do monstro daquele ponto. Ele a adverte para ter cuidado, pois se trata de uma aranha venenosa. Logan mais uma vez a fortalece. Assim, vemos Caroline esquivando e repelindo os ataques. Agora, Orhun pede a Logan que cuide da mobilidade de Caroline. Em seguida, ordena a Sofia que imobilize o monstro. A ruiva conjura magia de vento cortante e lança lâminas de ar que decepam as patas da tarântula. Caroline já começa a comemorar, mas Orhun ordena que Logan aumente imediatamente a força dela, assim como sua técnica. Logan pergunta o motivo, mas Orhun diz que já é tarde demais, então que faça isso imediatamente. Justo nesse momento, o monstro prende Caroline com sua teia. Orhun grita para que ela corte a teia com as adagas, mas a garota de cabelo laranja não consegue. Então, Orhun manda Logan usar outro fortalecedor em Sofia, enquanto a ruiva prepara uma magia ofensiva, uma flecha de rocha. Vendo que o rapaz, por enquanto, só consegue manter 3 feitiços ao mesmo tempo, Orhun decide ajudar discretamente, fortalecendo o fio das adagas de Caroline. Dessa forma, ela consegue se libertar e, junto com a magia de Sofia, finalmente derrotam a tarântula. As garotas comemoram. Orhun os parabeniza, mas Logan não consegue deixar de pensar na verdadeira força que nosso protagonista esconde. À tarde, Selma aparece fazendo o discurso antes do último dia de exploração. Ela ordena que todos os jovens descansem bem e retornem em perfeitas condições. Por outro lado, Orhun voltava para casa. Os demais líderes dos grupos pedem um momento a ele, mencionando que irão comer juntos e gostariam que o acompanhasse. Orhun se surpreende com isso, pois apesar de todos saberem da notícia, ainda assim o convidam. Mesmo assim, ele aceita e acaba sendo levado junto enquanto conversam pelo caminho. Enquanto isso, nas carruagens dos novatos com maior potencial, Logan pergunta a Sofia se é verdade que Orhun a salvou alguns dias atrás. Ela confirma. Logan então pergunta se ele estava sozinho e Sofia responde novamente que sim. Assim, Logan pede que ela conte mais detalhes sobre tudo o que ele fez naquele momento, perguntando sobre os feitiços usados e seu estilo de luta. Sofia comenta que ele utilizou um feitiço incrível, algo como uma onda de choque de vento. Além disso, usou magia de apoio para reforçar sua espada, ou pelo menos é assim que ela se lembra. Logan reconhece isso como aumento de fio, um feitiço de suporte aplicado a armas em vez de pessoas, o mesmo que ele usou nas adagas de Caroline para ajudá-la a se libertar da teia. Nesse momento, Caroline admite estar surpresa, pois sentiu claramente que suas adagas, de repente, passaram a cortar muito melhor. Logan volta a perguntar a Sofia se Orhun empunhava uma espada quando a salvou. Ela confirma, acrescentando que ele fatiava os orcs um após o outro. Logan fica impressionado com o fato de Orhun conseguir lutar com espada e usar magia de apoio ao mesmo tempo. Sofia comenta que não conhece todos os detalhes, mas Orhun disse que, após deixar os heróis, mudou seu papel de atacante para a vanguarda. Isso confunde Logan, já que hoje ele fez um trabalho perfeito como encantador, lembrando-se de como usou sua magia de suporte e deu ordens claras para Sofia, Caroline e para ele mesmo. Logan reconhece que naquela manhã, o julgou mal. Ele havia ficado decepcionado ao saber que Orhun não saiu voluntariamente do grupo dos heróis, mas foi expulso. Isso o fez se sentir traído, e por isso estava furioso. No entanto, durante a luta contra os orcs, Orhun reduziu secretamente a agilidade de um deles.
Esse é um feitiço de enfraquecimento, um debuff que reduz o poder do oponente. Logan lembra de ter ouvido que nem mesmo a grande Selma costuma usar esse tipo de feitiço, pois são difíceis de aplicar. Mas Orhun parecia dominá-lo com total naturalidade. Já na batalha contra a Tarântula da Morte no andar 35, foi quando ele finalmente entendeu a importância das formações. Se o defensor consegue atrair o inimigo, o atacante e o suporte podem preparar calmamente o próximo movimento. Essa é a forma ideal de pensar. Mas o que mais o surpreendeu foi que Orhun calculava exatamente quando a magia de apoio de seus companheiros iria se esgotar. Ele até previu o último ataque da Tarântula da Morte. Orhun antecipava o que poderia acontecer na batalha. Assim, Logan compreende que existe uma enorme diferença entre ele e Orhun. Ainda assim, isso não responde à pergunta que ele carrega. Por que Orhun mudou seu papel de atacante de vanguarda? Enquanto isso, Orhun está com seus companheiros, apreciando a comida deliciosa que lhes trouxeram. Eles dizem a Orhun que hoje a refeição é por conta deles e que ele pode pedir o que quiser. Nesse momento, Berna pergunta se ele já participou de muitas festas quando estava no grupo dos heróis. Orhun responde que não, pois também fazia trabalho administrativo e quase não tinha tempo para se divertir com eles. Os rapazes lamentam que ele tenha passado por isso e até consideram cruel o fato de terem feito aquele artigo sobre ele, sugerindo que o melhor é simplesmente esquecer isso. Então, mudando de assunto, perguntam se ele não era encantador no grupo dos heróis, já que quando o conheceram, ele disse que era atacante de vanguarda. Orhun esclarece que, no momento, é espadachim, pois mudou de papel quando deixou o grupo. Curiosos, perguntam o motivo. Orhun então revela que, no início, ele era espadachim no grupo dos heróis, pois ser espadachim sempre foi seu maior sonho. Um deles pergunta se isso foi influência de seus pais ou se algum deles também era espadachim. Orhun responde que foi por causa de seu avô. Há muito tempo, um monstro apareceu em sua vila, e seu avô, um antigo explorador, o derrotou com uma única espada. Aquilo o fascinou profundamente e o fez decidir que se tornaria espadachim. Sabendo disso, perguntam por que ele se tornou encantador se desejava tanto ser espadachim. Orhun revela que tudo começou quando chegaram aos andares inferiores. O ritmo de conquista despencou e, embora fosse normal, já que os monstros eram muito mais fortes, na época eles não entendiam isso. Para avançar mais rápido, passaram a observar os encantadores que estavam ganhando fama, e como Orhun era habilidoso em tudo, a escolha acabou recaindo sobre ele. Os rapazes compreendem que isso foi pelo bem da equipe, afinal, assim conseguiram chegar ao andar 94. Orhun, porém, responde que não foi nada disso. O que realmente deveriam ter feito era se tornar mais fortes, em vez de se apressarem para avançar. Eles perguntam o que ele quer dizer com isso. Orhun evita responder e muda de assunto, mas em seus pensamentos comenta que, por causa disso, as chances de irem além do andar 94 são praticamente nulas. Em seguida, voltamos para as garotas. Enquanto se banhava, Sofia comenta que falta apenas um dia para terminar a exploração. Caroline recomenda que ela se despeça direito de Orhun, mas isso a deixa um pouco desanimada. Ela diz que gostaria que ele ficasse com eles. Diante disso, Caroline sugere que ela simplesmente peça, garantindo que ele aceitará, com certeza, se for ela quem pedir. Sofia hesita por um momento, mas no final toma sua decisão. Na manhã seguinte, vemos todos os aventureiros reunidos na entrada da masmorra. Nesse momento, o famoso grupo dos heróis aparece, seguindo em direção ao interior da mesma masmorra. Na manhã seguinte, Orhun segue em direção à caverna, pensando que aquele seria o último dia em que lideraria o jovem grupo. Não muito longe da entrada, ele avista Sofia e os outros esperando por ele. Todos o cumprimentam calorosamente, e ele já consegue sentir que o grupo parece ter mais confiança nele hoje do que no dia anterior. Até Logan parece muito mais receptivo e confiante em relação a ele. Carol então se manifesta, dizendo que, já que aquele é o último dia, Sofia queria dizer algo a Orhun, e começa a cutucar a garota com o cotovelo, empurrando-a para falar o que sente. No entanto, Sofia parece intimidada e tímida demais para expressar seus verdadeiros sentimentos. Acontece que, enquanto tomava banho na noite anterior, Sofia acabou contando a Carol que queria que Orhun permanecesse no clã do Coelho Noturno e os ajudasse a chegar ao topo. Antes que ela conseguisse reunir coragem para abrir seu coração a Orhun, porém, ele acaba sendo chamado por Selma e diz a Sofia que conversará com ela mais tarde, antes de ir embora. Enquanto caminha em direção ao restante dos guias, ele acaba ouvindo, por acaso, alguns novatos comentando que o grupo do herói também iria às masmorras naquele dia. Eles fariam uma incursão de teste com a nova formação para garantir que todos estivessem trabalhando em sintonia. Orhun se pergunta em qual andar eles iriam tentar entrar e logo descobre que não seria o andar mais profundo, 94, mas que começariam apenas 92, para garantir que o novo grupo estivesse funcionando como deveria.
Orhun fica chocado ao ouvir isso, pois não acha que o grupo do herói devesse começar pelo 92º andar, especialmente com um novo integrante no lugar dele. Na opinião dele, o correto seria passar primeiro por andares mais baixos para testar o trabalho em equipe. No fim, ele decide que é uma completa perda de tempo pensar no grupo do herói, e que deve se concentrar no que veio fazer ali. De volta ao 92, Oliver, o líder do grupo, anima sua equipe, afirmando que eles não deveriam ter problemas para limpar aquelas masmorras, mas que ainda assim precisavam manter a guarda alta. Ele então se vira para a mais nova integrante do grupo, Philly, uma encantadora de cabelo verde. O tanque pede que ela mostre do que é capaz, enquanto o mago idiota comenta que Philly não é uma inútil faz-tudo como o Orhun, então eles não deveriam ter nenhum problema. Oliver então olha para Luna, que ainda não disse uma palavra, em silenciosa rebeldia, já que nunca quis que Orhun fosse embora. Oliver, porém, acredita que depois dessa incursão na masmorra, até Luna terá que concordar que a decisão deles foi correta e que Orhun era o problema. Acontece que Luna nem sequer fazia parte do plano que Oliver e os outros tramaram para expulsar Orhun do grupo. Ela só ficou sabendo disso na noite em que Oliver estava parabenizando Philly por ter entrado no grupo e organizou uma festa de boas-vindas em sua homenagem. Anne e Derek zombaram de Orhun, dizendo que agora, com uma verdadeira encantadora em vez de um faz-tudo inútil, eles completariam a masmorra e chegariam ao 100º andar em pouco tempo. Anne ainda contou a Philly que, aparentemente, eles tinham uma tonelada de dinheiro, mas que Orhun era tão cuidadoso com os gastos que nunca exagerava em nada para as necessidades pessoais do grupo. Philly fica um pouco desconfortável e pergunta se os fundos do grupo não deveriam ser usados apenas para coisas relacionadas à equipe e não para uso pessoal. Mas Anne descarta a preocupação, dizendo que eles tinham dinheiro de sobra e que de nada adianta ter dinheiro se você nem sabe como gastá-lo. Oliver intervém no meio da conversa e diz que eles já deveriam ter encerrado os assuntos relacionados a Orhun e seguir em frente, pois ele já não era mais relevante para eles naquele ponto. No momento em que erguem seus copos em homenagem à entrada de Philly no grupo, Luna entra na sala, ofegante, e diz a Oliver que precisa falar com ele. De repente, ela percebe Philly, que ela nem conhece naquele momento, e pergunta a Oliver se podem conversar em particular. Oliver responde que podem e devem conversar ali mesmo, na frente de todos. Sem escolha, Luna conta que acabou de ouvir que Orhun vai participar de uma raid com os Coelhos Prateados da Noite, e pergunta como isso sequer é possível. Derek e Anne ficam confusos, e Anne pergunta como ele conseguiu entrar nos Coelhos Prateados da Noite em apenas 3 dias, mesmo depois de terem dito o quão fraco ele era. Derek afirma que ele deve ainda estar exibindo seu distintivo de Rank S, que ele deve ao grupo, e que foi assim que conseguiu o trabalho. Luna, confusa, pergunta do que diabos eles estão falando, quando Oliver manda que ela se acalme e escute. Antes que ele pudesse continuar, porém, Anne se intromete na conversa, e diz a Luna que o faz-tudo inútil Orhun deixou o grupo 3 dias atrás. A notícia de que Orhun deixou o grupo a deixa atônita, e ela se pergunta em voz alta se Orhun finalmente desistiu deles. Mas Derek, o idiota gigante, abre a boca grande demais e diz que foi o contrário. Orhun não deixou o grupo. Eles é que o expulsaram à força, por ele ser um perdedor. Luna fica em choque e se vira para Oliver, perguntando se aquilo era verdade. Oliver responde calmamente que eles estão dizendo a verdade e tenta apresentá-la a Philly, a nova integrante. Luna o corta imediatamente, dizendo que deixou claro que se oporia a qualquer um que tomasse o lugar de Orhun, o que irrita o Tanque Zero, que grita para ela calar a boca, já que a nova integrante estava tentando cumprimentá-la. Oliver, porém, acalma Derek e tenta raciocinar com Luna, afirmando que Orhun não era mais bom o suficiente para o grupo e que apenas os estaria atrasando a partir de agora. Luna diz que não concorda com nada disso, pois Orhun é o núcleo do grupo, e a principal razão de eles terem chegado tão longe até ali, afirmando que não há como avançarem ainda mais sem ele. Então o desgraçado comenta que ela é a única que acha que Orhun tinha algo de especial, e que de qualquer forma, nada mais podia ser feito, pois a decisão já havia sido tomada, e Orhun foi expulso do grupo. Oliver diz a Luna que eles precisam discutir os planos imediatos e afirma que, como seria a primeira vez que todos trabalhariam ao lado de Philly, eles começariam pelo 92º andar e depois avançariam lentamente até o 94º. Luna, no entanto, rejeita o plano de imediato, dizendo que não tem desejo de morrer como os outros parecem ter. Derek ri disso, perguntando como diabos eles poderiam ter um desejo de morte se estavam começando pelo 92, quando já tinham conseguido chegar a 94 antes. Luna responde que, mesmo que Philly seja uma encantadora altamente habilidosa, eles deveriam começar trabalhando nos andares mais baixos e só depois, talvez, avançar para os mais altos. Derek, mais uma vez com aquela cabeça dura, afirma que eles já limparam o andar 94, então por que deveriam começar mais embaixo? Luna rebate dizendo que eles só podem estar loucos para pensar assim, já que o andar 92 abriga o Dragão Negro, e da última vez que lutaram contra ele, mal conseguiram passar vivos.
Annie ri e responde que isso foi na época em que eles tinham um encantador fraco pra caramba no grupo, e que enfrentar o dragão desta vez deveria ser moleza. Oliver afirma que eles só vão verificar o quão bem estão trabalhando juntos e nada além disso, então não precisam necessariamente lutar contra o dragão negro. Luna tenta argumentar, dizendo que mesmo assim deveriam começar bem mais embaixo. Mas Oliver a interrompe, dizendo que a decisão já foi tomada e não pode mais ser mudada. De volta à realidade, o grupo do herói fica cara a cara com o mamute que da última vez foi derrotado com facilidade, mas agora parece estar dando bastante trabalho. Oliver avança contra o mamute e tenta golpeá-lo com a espada, mas a criatura consegue bloquear o ataque, empurrando Oliver de volta para trás da cobertura, enquanto Derek se prepara para possíveis contra-ataques. Assim que fica atrás da cobertura, o buff de Oliver se desfaz, e ele percebe que toda vez que os buffs acabam, seu corpo parece ficar pesado, como se estivesse carregando um enorme peso. Ele se vira e pergunta a Philly por que os buffs estão acabando tão rápido. Philly responde que ainda não conseguiu entender completamente como todos lutam juntos, então isso deve melhorar com o tempo. Isso surpreende um pouco Oliver, que se lembra de como Orhun conseguiu entender tudo sobre eles nas primeiras horas do primeiro dia juntos na masmorra. De repente, o mamute dispara uma rajada de energia na direção de Derek, que tenta bloquear, mas acaba escorregando, e o feixe é desviado para Annie, que grita com Derek por ele ser um idiota. Até o próprio Derek se pergunta por que seus bloqueios não estão sendo tão eficazes, já que aquele ataque deveria ter sido fácil de defender. Annie decide entrar na luta e dispara suas rajadas de fogo contra o monstro, mas elas mal fazem cócegas no mamute, o que deixa Oliver confuso. Ele grita para Annie levar a luta a sério, mas ela responde que está fazendo exatamente o que sempre faz, só que por algum motivo, seus ataques parecem muito mais fracos. Oliver manda Philly aumentar novamente o dano mágico de Annie, e ela faz o que foi pedido. Mas mesmo assim, quando Annie usa sua rajada de fogo contra o mamute, o ataque não deixa nenhum arranhão. Em retaliação, o mamute dispara outra rajada de energia e quase acerta Annie, que mal consegue se esconder atrás de uma rocha. Oliver fica atônito, pois a magia de Philly deveria ser muito mais forte que a de Orhun. Mesmo assim, eles estão sendo espancados por um monstro com o qual não tiveram nenhuma dificuldade da última vez que lutaram. Outra rajada de energia em sua direção o traz de volta à realidade. Ele mal consegue desviar, enquanto o próximo feixe é bloqueado por Derek. Oliver manda Annie flanquear o monstro, mas ela não tem sucesso, pois a criatura consegue detê-la e atacar, forçando-a a recuar correndo. Oliver se vira imediatamente para Philly e diz para ela ficar de olho nos ataques do monstro e avisá-los. Philly responde que é impossível fazer isso enquanto executa todas as outras funções, mas Oliver afirma que é trabalho de um encantador observar o fluxo da batalha. Annie intervém, dizendo que Philly é completamente inútil e que eles nunca deveriam tê-la aceitado no grupo. Oliver percebe então que nenhum deles parece tão forte quanto costumava ser, e que ele sequer consegue extrair todo o poder de sua espada. Em teoria, a magia de Philly deveria dar a eles um aumento massivo de poder. Então, o que exatamente está dando errado? Antes que consigam decidir o que fazer em seguida, o dragão negro emerge das profundezas da masmorra e começa a voar em direção a eles. Luna começa a suar de medo e grita que eles precisam sair dali o mais rápido possível. O dragão desce até o chão, esmagando o mamute sob seu corpo sem nenhuma dificuldade. Oliver fica chocado e se pergunta por que diabos o dragão negro está saindo de seu território, já que isso não deveria acontecer. Mesmo assim, ele se recusa a fugir, dizendo que eles já o derrotaram uma vez e farão isso novamente. Derek se posiciona imediatamente para bloquear a bola de fogo do dragão, mas para sua surpresa, ele está longe de ser tão forte quanto antes e é lançado para trás pelo ataque. Annie tenta usar sua magia de fogo, mas mesmo se escondendo atrás de uma rocha, acaba sendo atingida e desmaia. Luna diz imediatamente a Oliver que eles precisam escapar. Mas Oliver apenas manda Philly bufá-lo, e então carrega seu ataque especial contra a bola de fogo do dragão, atacando ao mesmo tempo. Ele mal consegue se manter de pé e é arremessado para trás pela onda de choque. Ele cai de joelhos, confuso e atordoado, sem saber o que fazer. Luna rapidamente o segura e diz que eles precisam usar um cristal de teleporte de emergência, ou morrerão ali. Philly avisa que o teleporte de emergência, no entanto, os enviará diretamente para uma sala de chefe de rank inferior, onde terão que lutar novamente. Mas Luna afirma que eles não têm outra opção. Oliver concorda, reúne o resto do grupo e abre o portal para escapar. Porém, antes que consigam atravessá-lo, o dragão mergulha em um ataque, empurrando-os para trás, e para o horror absoluto de todos, entra no portal antes de desaparecer. No começo, Derek acha que isso talvez tenha sido o melhor,
Mas Luna diz que aquilo foi a pior coisa que poderia ter acontecido, pois agora algum grupo de aventureiros de baixo nível vai morrer nas mãos do dragão. Ela afirma que eles precisam voltar imediatamente à guilda e forçar o teleporte de qualquer pessoa que ainda esteja na masmorra. Oliver concorda, e eles começam a correr para fora. É então que Luna conta a eles que a razão de todos se sentirem tão fracos era porque Orhun havia desenvolvido feitiços originais que aumentavam a força de qualquer ataque mágico dele em 50 vezes. Philly fica chocada, pois até Selma só conseguia um aumento de 10 vezes, mas Luna diz que é verdade e que era por isso que eles se sentiam tão fortes. Na realidade, eles só são fortes quando estão com Orhun. Sem ele, não passam de um grupo medíocre de aventureiros. Oliver, no entanto, se recusa a acreditar nisso e jura matar o dragão sem Orhun, enquanto todos correm em direção à guilda, torcendo para que o dragão ainda não tenha tirado nenhuma vida. De volta ao andar 50, Orhun diz ao seu grupo que assim que alcançarem o andar 51, o objetivo deles estará concluído, e eles retornarão pelo dia com a ajuda do cristal de teletransporte. Todos os membros do grupo assentem em concordância, mas Orhun sente um mau pressentimento no estômago. Ele olha ao redor, mas não encontra nada fora do lugar. Então ergue o olhar para o céu escuro, com nuvens cobrindo completamente o sol, e se pergunta por que está sentindo isso. Tudo parece estar indo bem naquele momento. Em breve, eles enfrentarão o chefe do andar, o que não deveria ser grande coisa para nenhum dos guias. Depois disso, poderiam encerrar o dia e voltar para casa com a missão concluída com sucesso. Então por que ele sente esse aviso estranho? Como se algo tivesse dado terrivelmente errado e eles precisassem sair dali agora? A voz de Carol interrompe seus pensamentos quando ela pergunta: que tipo de monstros eles podem esperar enfrentar dessa vez? Orhun percebe o brilho de empolgação nos olhos dela e responde que ela deveria ser uma tanque, cujo principal trabalho é proteger os outros companheiros. Ela não pode simplesmente sair correndo contra os inimigos esperando derrotar todos sozinha. Carol, porém, não parece concordar e rebate que, se ela conseguir lidar com todos os inimigos por conta própria, então tecnicamente estará facilitando o trabalho dos companheiros, que não correrão perigo algum. Além disso, ela acredita que o trabalho de um tanque é ficar na linha de frente, e é exatamente isso que ela faz todas as vezes. Logo em seguida, começa a pedir ainda mais conselhos sobre como lutar melhor. Orhun solta um suspiro cansado e diz que ela deveria começar a aprender a trabalhar em equipe, em vez de tentar fazer tudo sozinha. Quanto mais cedo ela aprender isso, melhor será para o futuro, quando a única forma de avançar será confiar nos companheiros. Carol não gosta nem um pouco dessa ideia e acha isso entediante. Mas Logan manda ela prestar atenção e ser grata por receber conselhos tão bons. Ele afirma que até o grande aventureiro Albert dizia que trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Orhun então volta sua atenção para o loirinho e pergunta se ele está falando do Albert do clã dos coelhos do céu noturno. Logan fica animado ao saber que alguém mais lê, em vez de agir como um bárbaro dentro da dungeon o tempo todo. Orhun comenta que provavelmente todo mundo conhece o grande Albert, já que ele foi o membro mais forte e incontestável dos coelhos do céu noturno, e acredita-se que ele morreu lutando contra o dragão negro no andar 92 no ano passado. Logan afirma que, mesmo em sua morte, Albert se tornou uma lenda que sempre será lembrada. Carol, no entanto, fica um pouco abatida e diz em voz baixa que Albert morreu tentando proteger um de seus companheiros, mesmo sendo essa a função do tanque. O humor dela se fecha ainda mais quando continua, dizendo que ele sabia que sua morte faria os sorrisos desaparecerem de sua família, mas mesmo assim, não se importou. Por isso, ela acredita que a melhor forma de ser uma defensora é manter a pessoa que você está protegendo o mais longe possível de você. Ela conclui dizendo que, se lutar sozinha na linha de frente enquanto o time fica atrás, eles não estarão em perigo e ainda poderão fugir caso as coisas deem errado. Orhun percebe a dor no rosto de Carol e decide que isso está além de sua competência. Como alguém de fora, provavelmente não deveria se intrometer mais. Então decide aliviar o clima e diz a Carol que estará contando com ela hoje para lidar com os inimigos. Imediatamente, o rosto dela se ilumina como antes e ela responde animada para deixar tudo com ela. Sofia, a carente por atenção, decide na mesma hora trazer todos os olhares de volta para si. Fazendo pose de pick me, pergunta a Orhun no que ela está falhando e como pode melhorar como companheira de equipe e como maga. Ao ouvir isso, Logan também entra na conversa, dizendo que ele também quer saber como pode se tornar melhor. Orhun pede para todos se acalmarem e segue adiante para o andar 36, onde os novatos começam a se aquecer. Selma chama Orhun, dizendo que aquele será o último dia deles e o mais desafiador até agora. Por isso, precisam garantir que nada dê errado e concluir a expedição com sucesso. Em seguida, ela se vira para o grupo de Orhun e comenta que as crianças parecem ter criado uma grande simpatia por ele. Orhun admite honestamente que, depois da matéria no jornal, achou que tinha perdido todo o respeito que eles poderiam ter por ele em um instante.
mas acabou se enganando. Essas crianças são muito mais espertas e independentes do que aparentam. Selma concorda, dizendo que esse grupo pode ser complicado às vezes, mas tem um futuro brilhante pela frente. Ela então comenta que a morte de Albert foi um golpe enorme para o clã, já que ele era a estrela deles, e que após isso, o clã começou a ficar para trás rapidamente. Foi quando o antigo clã de Orhun, o grupo do herói, assumiu a liderança. Orhun diz que o Dragão Negro também foi extremamente difícil para eles, e que poderiam muito facilmente ter perdido alguém naquela luta, o que teria quebrado completamente o grupo. Selma afirma que o vazio deixado por Albert ainda permanece aberto e que eles nunca conseguiram preenchê-lo. Por fim, pergunta diretamente a Orhun se ele gostaria de se juntar ao grupo deles. Orhun responde que se sente honrado, mas diz que um grupo não precisa de 2 encantadores, especialmente se um deles for o melhor feiticeiro do continente. Selma cora, mas esclarece que não quis dizer como encantador, e sim como espadachim. Isso o pega de surpresa, mas Selma diz que irá observá-lo hoje para ver que tipo de habilidades ele possui como espadachim. Logo em seguida, todos se separam em seus próprios grupos, e Orhun fica sozinho com os 3 novatos que ele deve supervisionar. Carol pergunta por que eles estão se separando tanto, já que não gosta da ideia de se perder no labirinto dessas cavernas. Orhun ri e diz que isso é um bom exercício, pois muitas vezes um grupo precisa se dividir para verificar vários caminhos ao mesmo tempo e encontrar aquele que leva à sala do chefe. É por isso que clãs com muitos membros, como os Coelhos do Céu Noturno, sempre têm vantagem, já que conseguem verificar todo o sistema de cavernas muito rapidamente. Logan comenta que Orhun já foi ao andar mais profundo que alguém jamais alcançou, então eles não deveriam enfrentar problemas ali. Enquanto isso, Selma e Carol o cercam, perguntando como são as dungeons nos andares mais profundos e que tipos de monstros aparecem por lá. Orhun responde que os andares profundos começam por volta do andar 72, onde o ecossistema muda completamente, transformando-se em uma montanha nevada e escarpada, com nevascas e tempestades de neve frequentes, além de lagartos de gelo que espreitam na escuridão esperando você adormecer. Com isso, Orhun pede que eles se concentrem na tarefa atual, pois não quer deixá-los assustados agora. Eles avançam mais fundo na dungeon. A caverna inteira parece vazia, o que torna tudo estranhamente inquietante, e Logan comenta que ainda não viram um único monstro naquele andar. Ele se vira para Orhun e pergunta se o andar 40 costuma ser assim. Orhun balança a cabeça, enquanto o nó em seu estômago se aperta, questionando se seu mau pressentimento estava certo e se realmente há algo muito errado com a dungeon naquele dia. Carol começa a reclamar, dizendo que já quer lutar contra alguns monstros, quando de trás de uma das rochas surge um goblin azul. Carol fica radiante por finalmente ver um inimigo e corre imediatamente em sua direção, sem pensar 2 vezes. Orhun tenta detê-la, mas já era tarde demais, então ele usa rapidamente um debuff de redução de agilidade, diminuindo a velocidade do Goblin, o que permite que Carol o mate com um único ataque rápido. Ela começa a comemorar, mas Orhun a repreende, dizendo para não avançar contra os inimigos sem pensar. Ele explica que os Goblins azuis são muito rápidos e fortes, e que ela poderia ter se colocado em perigo, forçando Logan e Sofia a saírem de posição, e colocando-os em risco também. Carol reconhece seu erro, o que ameniza um pouco a situação. Orhun decide então ensiná-la um estilo de defesa ativa, e explica que ela deve se concentrar nos movimentos do inimigo e atacar no momento certo, que é justamente antes de ele lançar seu próprio ataque. Isso impediria o ataque de acontecer e daria uma vantagem enorme ao restante do grupo. Carol ouve tudo com admiração, mas logo Logan a empurra de lado e pede orientações também. Nesse momento, Orhun manda todos se virarem, pois 2 monstros-lobo correm em direção a eles por trás. Antes que consigam chegar perto, uma armadilha mágica é ativada e perfura os corpos das criaturas com espinhos. Orhun diz a Logan que ele deveria começar pelos feitiços de armadilha, pois assim o time pode focar nos inimigos à frente, sem se preocupar com ataques vindos de trás. Logan absorve cada palavra com entusiasmo, pensando consigo mesmo, que quer se tornar um mago exatamente como Orhun em todos os sentidos. Em seguida, Orhun se volta para Sofia e diz que ela deveria começar a aprender a usar 2 feitiços mágicos ao mesmo tempo. Ela responde que isso parece complicado, mas Orhun garante que não é tão difícil quanto parece e que com um pouco de prática, qualquer um consegue fazer isso. Ele afirma que conjuradores de nível avançado conseguem até usar uma dúzia de feitiços simultaneamente. Sofia fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que não pode simplesmente aprender versões mais fortes das magias que já usa.
Orhun explica que magias mais poderosas exigem tempo de preparo, criando períodos de inatividade nos quais o conjurador fica completamente vulnerável. Se ela aprender a usar múltiplos feitiços, poderá preparar um segundo feitiço antecipadamente enquanto o primeiro está prestes a ser disparado. Assim, o tempo de inatividade seria praticamente zero e ela não ficaria vulnerável durante o combate. Com isso, eles finalmente chegam à sala do chefe, onde os guias se reúnem e pedem aos novatos que fiquem para trás e observem enquanto eles lidam com o inimigo. Orhun entra na sala do chefe com os outros e pede que foquem nos ataques, pois ele tentará apoiá-los ao máximo. A luta começa e Orhun parte imediatamente para a ofensiva, aproveitando o momento perfeito para atacar e cortar as pernas do monstro exatamente quando ele estava prestes a atacar, fazendo-o cambalear para trás. Antes que a criatura pudesse recuar e recuperar o equilíbrio, Orhun já havia colocado uma armadilha atrás dela, criando uma parede que impede o chefe de desviar. Selma usa imediatamente magia de multicasting, criando 5 círculos mágicos de uma só vez e atacando, enquanto o tanque bloqueia e o outro espadachim encerra a luta com um único golpe de espada. Os novatos observam tudo boquiabertos, pois a luta termina em um instante. Logan não consegue acreditar na precisão com que esses rankers lutam. Não há um único movimento desperdiçado. Tudo é perfeito. Assim, a expedição continua, limpando um andar após o outro, até finalmente chegarem à sala do chefe do andar 50. O chefe se revela um caranguejo gigante, com uma carapaça praticamente indestrutível. Selma diz a Orhun que ele é o mais forte entre eles, e que se conseguir cortar a garra gigante do caranguejo, o resto do grupo dará conta do inimigo, e todos poderão voltar para casa para um grande banquete. Orhun sorri, saca sua espada e avança confiante em direção ao monstro, enquanto o tanque o alerta para ter cuidado, já que a carapaça do caranguejo é extremamente dura e difícil de atravessar. Orhun, porém, não parece se importar. Ele salta no ar e golpeia a espada contra a articulação do caranguejo, cortando sem esforço sua garra gigante, eliminando a única ameaça com a qual precisavam ter cuidado. Com isso resolvido, Selma e os outros lidam facilmente com o monstro, e todos aplaudem enquanto a expedição finalmente chega ao fim e eles se preparam para voltar. A comemoração, no entanto, é interrompida quando Orhun sente uma imensa sensação de pavor e, de repente, a própria realidade se rompe. De dentro da fenda, o dragão negro emerge, voando diretamente em direção a eles. O sangue de Orhun gela ao ver o dragão negro e ele grita para que todos fujam, mas parece que ele é o único que ainda consegue pensar, porque até mesmo os outros guias de Rank A estão paralisados no lugar devido à pressão imensa que sentem. Os Rankers, incapazes de se mover, se perguntam por que diabos isso está acontecendo. Por que um monstro literal está atacando em andares de nível tão baixo? Selma é a única que ainda consegue pensar um pouco, mas mesmo assim não consegue se mover. Ela percebe que precisa assumir o comando ali e naquele instante para garantir que os novatos escapem dessa monstruosidade. Mas a aura esmagadora do dragão parece tornar o ar pesado, sugando o oxigênio da atmosfera. Enquanto Selma relembra todas as histórias de horror que ouviu sobre o dragão negro, o monstro que caça aventureiros e os massacra até que não reste nada reconhecível, Orhun começa imediatamente a quebrar a cabeça em busca de ideias para sair dessa situação mortal. É então que ele percebe que eles já derrotaram o chefe desse nível, o que significa que se conseguirem chegar ao cristal, no fim da caverna, poderão se teleportar em segurança. Essa é a única saída dessa confusão. Assim, ele pensa em reunir os outros em torno do seu plano. Porém, quando se vira para chamá-los, percebe que todos estão presos em um transe, incapazes de tirar os olhos do monstro. Isso é ainda mais assustador, já que monstros naturalmente se sentem atraídos por grandes grupos de pessoas. O dragão não será diferente, e se eles não se moverem imediatamente, serão exterminados na hora. Por um breve momento, Orhun pensa que talvez devesse simplesmente correr em direção ao cristal, pois com certeza conseguiria sobreviver sozinho. Mas ele descarta essa ideia imediatamente. Enojado consigo mesmo, percebe que precisa lutar contra o dragão para dar tempo aos outros de escaparem com segurança. Ele decide que não irá traí-los, não importa o que aconteça, e que derrotará o dragão. Com isso, ele segura firme sua espada e a puxa com uma determinação feroz para proteger as pessoas com quem se importa. Ele grita para que os outros guias tomem posição, o que os tira do transe. Selma também recobra a consciência. Ela ordena que os outros adotem uma postura defensiva para garantir que os novatos fiquem fora de perigo. Imediatamente, os aventureiros de Rank A entram em ação. A maga cria uma barreira mágica para absorver o dano do ataque do dragão. Mas Selma percebe que sua magia está longe de ser forte o suficiente para conter a explosão. Orhun, por outro lado, avança sem medo contra o dragão, mas lança imediatamente um feitiço protetor próprio para reforçar os guias. Felizmente,
Isso é suficiente para salvá-los de uma morte certa, embora todos fiquem profundamente abalados, cientes de que, sem Orhun, agora seriam apenas um monte de cinzas. Orhun desvia do ataque do dragão enquanto recua de forma tática, sem dar ao monstro nenhuma abertura para carregar outro ataque. Ele rapidamente saca uma pequena adaga e a arremessa contra o olho da criatura. O dragão fecha o olho imediatamente para evitar ficar cego, mas isso fazia parte do plano de Orhun, que aproveita esse instante para saltar contra o dragão, tentando decapitá-lo com um único golpe de espada. O corte cria uma explosão extremamente poderosa, espalhando poeira e fumaça por toda a caverna, fazendo os guias pensarem que ele talvez tenha derrotado a besta. Mas Orhun sabe que não é bem assim e mantém a guarda erguida. Quando a poeira se dissipa, o dragão se ergue novamente com um grito de fúria, completamente ileso. Orhun ordena que os guias protejam os novatos por todos os lados e garantam que nenhum deles se machuque, custe o que custar. Enquanto ele distrai o dragão, Selma demonstra incerteza diante da situação. Mas Orhun sorri e diz para ela não se preocupar, pois já tem um plano para lidar com isso. Ele pede aos novatos que aguentem firme e, em seguida, se lança contra o dragão. A criatura imediatamente carrega seu sopro flamejante e ataca Orhun, que desvia dos golpes e começa a correr em círculos ao redor do monstro, tentando distraí-lo o máximo possível. Selma e os outros ficam boquiabertos com as habilidades e a coragem de Orhun, considerando que ele decidiu enfrentar o dragão sozinho. Selma se questiona se é mesmo a decisão certa deixar Orhun lidar sozinho com aquela besta mortal, a mesma que matou o poderoso herói Albert. Ela percebe que se importa muito com Orhun naquele momento e que ficaria devastada se algo lhe acontecesse. Orhun, porém, está completamente concentrado. Ele desvia de um ataque após o outro e ainda consegue refletir um dos ataques do dragão de volta contra ele, enfurecendo ainda mais a besta sombria. Logan e Sofia ficam chocados ao ver a magia de reflexão, pois nunca tinham visto nada parecido antes. E com razão, nem mesmo os melhores magos do mundo conseguem realizar algo assim, já que a reflexão mágica é um dos feitiços originais do arsenal de Orhun, capaz de devolver qualquer ataque mágico ao agressor com o dobro da força. Para sua frustração, no entanto, as escamas do dragão são tão duras que, mesmo após receber um sopro de fogo incrivelmente poderoso, ele continua de pé, completamente ileso. Ele percebe que não lhe restam opções e que agora terá de assumir alguns riscos. Rapidamente, ativa um fortalecimento de status com multicasting, criando 6 círculos mágicos ao mesmo tempo e aumentando drasticamente seu potencial. Selma fica impressionada ao ver isso, pois até mesmo magos de alto nível têm dificuldade em usar multicast com mais de 3 círculos mágicos. Mas Orhun usou 6 sem demonstrar o menor esforço. Ela se pergunta se deveria ajudá-lo, já que, mesmo após fortalecer seus próprios atributos, Orhun ainda não seria forte o suficiente para lidar com o monstro. Antes que pudesse tomar uma decisão, Orhun lança um segundo feitiço de aumento total de atributos em si mesmo, seguido por mais um fortalecimento. No total, ele multiplica e dobra seus próprios status 6 vezes diferentes, deixando os guias sem palavras, já que isso deveria ser completamente impossível para qualquer pessoa. Orhun começa a brilhar como um Super Saiyajin, com relâmpagos envolvendo seu corpo. O dragão, porém, não parece saber o que aconteceu com Frieza nas mãos dos Saiyajins, então continua tentando atacar Orhun com uma chicotada de cauda. Mas Orhun desaparece e reaparece pendurado em uma saliência tão rápido que Selma sente como se ele tivesse se teleportado. Selma começa a tremer ao perceber o verdadeiro potencial de Orhun, que foi além do nível de qualquer mago de suporte da história, e está literalmente recriando a forma como a magia é vista. Usando um feitiço original atrás do outro, Orhun desce novamente ao chão, mas o sangue começa a escorrer de seu nariz. Ele sabe que elevou seus atributos para além do potencial humano, mas seu corpo ainda é o de um humano e não consegue suportar a carga que esses status impõem. Além disso, seu mana está sendo drenado rapidamente, já que ele está basicamente mantendo 32 feitiços ativos ao mesmo tempo, um fardo grande demais para qualquer conjurador sustentar por muito tempo. Ele sabe que sua única chance de vencer é ir com tudo e acabar com essa luta o mais rápido possível. Assim, ele corre em direção ao dragão, desviando de seus ataques e salta para atacar de cima. O dragão percebe isso e tenta imediatamente derrubá-lo com a cauda, mas Orhun não é idiota e consegue criar um bloco de mana sob seus pés, sobre o qual se apoia, fazendo o dragão errar o ataque. Logan fica chocado e se pergunta se esse também é mais um de seus feitiços originais. Orhun então usa sua magia especial chamada Convergência Mágica, capaz de sugar o mana do ambiente e concentrá-lo em uma pequena área. Oliver possui a mesma habilidade, mas a usa de forma totalmente ofensiva, deixando toda a defesa nas mãos de Orhun. Ele avança novamente contra o dragão e aumenta a nitidez de sua espada antes de desferir outro golpe. Desta vez, ele tem sucesso e consegue atingir um golpe devastador no pescoço do dragão, cortando sua grossa armadura e ferindo o corpo sob as escamas. O dragão cai no chão com um estrondo.
Enquanto Logan e Sofia comemoram, acreditando que a besta sombria foi finalmente derrotada, Selma sabe melhor do que isso e percebe que o dragão provavelmente está apenas levemente ferido. Orhun, por sua vez, parece estar no limite, cambaleando no chão enquanto tenta recuperar o equilíbrio e continuar o ataque, sem dar ao dragão a chance de se recuperar. Ela quer entrar na luta e ajudar Orhun, mas sabe que os membros mais fortes do clã juntos não conseguiram acertar um único golpe no dragão. Então, o que ela conseguiria fazer? O dragão se levanta novamente e usa seu sopro flamejante para criar distância entre ele e Orhun, antes de canalizar uma grande quantidade de magia sombria ao seu redor e disparar uma chuva de lanças mágicas contra Orhun, que tenta usar sua velocidade para evitar a maioria delas. Orhun se lembra dos dias em que tudo era colorido e feliz, quando brincava nas ruas com Oliver sem nenhuma preocupação no mundo. Mas um dia tudo mudou, quando bandidos atacaram sua vila e destruíram tudo e todos que eles amavam. Eles ficaram indefesos, incapazes de fazer qualquer coisa além de chorar diante da própria miséria, enquanto o mundo ao seu redor queimava. Na manhã seguinte, enterraram todas as pessoas que conseguiram encontrar, e ambos juraram se tornar mais fortes a cada dia, alcançando um ponto em que pudessem proteger as pessoas e as coisas que lhes eram preciosas, para que nada nem ninguém pudesse roubá-las deles novamente. Orhun usa essas memórias como combustível, enquanto sai da poeira e caminha diretamente em direção ao dragão, recusando-se a ceder diante da morte certa. O dragão começa a carregar seu ataque mais poderoso, aquele que já matou tantos aventureiros que passou a ser considerado a própria personificação da morte. Orhun se prepara, e quando o dragão dispara as lanças mágicas, ele se esquiva por entre elas, desviando por poucos centímetros. Ainda assim, continua avançando e lança uma magia de bola de fogo como distração antes de tentar decepar a cabeça do dragão. Para seu horror, o golpe da espada falha, pois as escamas do dragão endurecem como um escudo indestrutível. Ele recua rapidamente, desvia da maioria das lanças mágicas e cria uma parede à sua frente para se proteger. O dragão muda seu padrão de ataque e curva uma das lanças para acertá-lo por trás, algo que provavelmente teria matado qualquer outra pessoa. Mas Orhun usa seus reflexos quase divinos para refletir a lança para longe de si, salvando a própria vida. Ele continua pressionando, desviando e atacando o dragão, certificando-se de não dar à criatura nenhum espaço para atacar os novatos. Ele pensa em como antes tinha uma equipe lutando ao seu lado, cada um com seu papel, mas agora ele está completamente sozinho. Ele afasta esses pensamentos ao se lembrar de que jurou derrotar o dragão sozinho e se tornar um aventureiro que não precisa de um grupo para sobreviver em nenhuma dungeon. Com isso, ele ativa uma carta de armadilha que passa a bombardear o dragão com uma precisão implacável, dando a Orhun tempo para carregar seu ataque de convergência mágica em sua espada. Semelhante ao ataque supremo de Oliver, com a diferença de que sua lâmina é completamente negra. Ele carrega o ataque e o desfere contra o dragão com toda a sua força, atravessando o ataque da criatura e acertando em cheio o seu peito. Antes que possam comemorar, porém, o dragão se ergue mais uma vez e parte para a ofensiva, forçando Orhun a recuar e desviar de ataque após ataque. Seus buffs começam a se dissipar, então ele usa o pouco mana que ainda lhe resta para aumentar seus atributos mais uma vez e ataca o dragão com um golpe poderoso, derrubando-o do ar. Mesmo assim, o dragão sobrevive e se levanta novamente. Orhun respira com dificuldade ao perceber que tanto ele quanto o dragão estão no limite. Até mesmo sua espada se estilhaça em pequenos pedaços. Então, ele decide que vai acabar com isso com um ataque final ou morrer tentando. Ele invoca um buraco negro à sua frente e converge toda a energia ao redor, criando uma espada de energia extremamente concentrada. Segurando-a com as duas mãos, ele se prepara para lutar. O dragão dispara imediatamente suas lanças mágicas contra Orhun, mas ele usa suas últimas forças para desviar de todos os ataques, enquanto alterna entre magias de bloqueio e reflexão para confundir a criatura. Por fim, ele se impulsiona usando uma das magias de reflexão e se lança em direção ao dragão, desferindo seu ataque mais poderoso diretamente na cabeça da besta, causando uma enorme explosão que cobre tudo com poeira. Quando a poeira finalmente baixa, Selma encontra Orhun ainda vivo, respirando com dificuldade enquanto se apoia na espada, sem perceber que acabou de fazer história ao se tornar a primeira pessoa a derrotar o dragão negro, e ainda por cima, sozinho. Quando o grupo de heróis finalmente se aproxima da masmorra, eles logo avistam uma luz de teletransporte do lado de fora, o que indica que o teletransporte forçado já retirou todos de dentro do local. Ali também encontram o cadáver do dragão negro, e Oliver imediatamente fica em guarda, até que todos percebem que a criatura já foi derrotada. Só então, Luna nota Orhun, que mal consegue se manter de pé antes que sua espada negra desapareça. Caminhando com dificuldade até ela, ele pede que cuide da limpeza antes de ir embora.
Luna percebe que Orhun é o único ferido e não demora para que entendam o que aconteceu. Foi ele quem lutou sozinho contra o dragão negro. Eric afirma que isso é impossível e questiona Orhun sobre o que está acontecendo, mas ele simplesmente se afasta sem dizer uma palavra, o que deixa Derek ainda mais irritado. Declarando que pessoas assim deveriam ser enforcadas, ele diz ser óbvio que Orhun derrotou o dragão negro e que deveriam aceitar sua própria fraqueza de uma vez. No entanto, tomado pela raiva por ela sempre tentar dizer o que fazer, Derek avança para atacá-la, mas Luna usa um feitiço para paralisá-lo instantaneamente. Ela afirma que a luta já acabou, e Oliver pede que parem, embora esteja claramente insatisfeita ao ver Orhun se afastando. Naquela noite, Sofia está em seu quarto, feliz por saber que seu relatório sobre a expedição será inteiramente sobre Orhun. Ele lhe deu coragem, ajudou-a a lançar seu primeiro feitiço avançado, ensinou sobre construção paralela e derrotou o infame dragão negro completamente sozinho. Orhun salvou sua vida mais uma vez. Ele parecia tão incrível lutando, sempre com uma expressão gentil no rosto. Seus devaneios são interrompidos quando Selma entra no quarto com uma postura abatida, o rosto em completo estado de exaustão, e simplesmente se joga na cama sem dizer uma palavra. Faz muito tempo que Sofia não vê a irmã tão cansada, então pede que pelo menos tome um banho antes de dormir, ou as roupas de cama ficarão com mau cheiro. Selma diz que fará isso mais tarde, mas é evidente que não fará. Por isso, Sofia a convida para irem juntas às termas, e pouco depois, Selma relaxa ao seu lado, agradecendo pelo convite. Agora se sentindo melhor, Selma comenta que está feliz por Sofia ter ficado a salvo naquele dia. Sofia responde que foi graças a Orhun, que foi realmente incrível. Selma não comenta e pergunta como ela se sentiu ao ver a luta entre Orhun e o dragão negro. Sofia responde calmamente que ele foi muito forte, e Selma admite que essa é uma reação normal. Ele é tão mais poderoso que eles que chega a ser incompreensível. Para sua surpresa, Sofia diz que conseguiu entender. Selma perde a compostura e pede desesperadamente que explique. Depois de se acalmar, Sofia diz que os movimentos e a magia dele foram incríveis, mas que o restante eram conceitos básicos, exatamente o que ele havia ensinado sobre como atacantes de retaguarda e defensores lutam. Ela aprendeu muito e acha incrível que ele consiga fazer tudo aquilo sozinho. Selma fica surpresa, pois achava impossível compreender a força abissal que viu no estilo de luta de Orhun. No entanto, Sofia é diferente e interpretou o que viu à sua maneira. Selma sorri resignada e diz que ela é incrível, mas Sofia a abraça e responde que Selma é ainda mais incrível, a pessoa que ela mais respeita, alguém que trilha o próprio caminho e de quem muitos dependem. Por isso, quer seguir seu exemplo. Por fim, Sofia diz que por mais incrível que seja, ela não deveria se exigir tanto. No dia seguinte, Orhun acorda com uma dor quase insuportável e lança um feitiço de alívio da dor para aguentar por algum tempo. Assim consegue se sentar, embora todo o seu corpo doa, e estima que já esteja perto do meio-dia. Era esperado, já que no dia anterior se esforçou até o limite e teve sorte de não sofrer sequelas graves após usar tanta magia. Ao se levantar e olhar pela janela, vê Selma do lado de fora. Eles decidem se encontrar e Selma pergunta como ele está. Mas Orhun mente sem hesitar, dizendo que está bem. Agradece por ela ter vindo visitá-lo. Porém, Selma inesperadamente se levanta e se inclina diante dele, afirmando que concluíram a expedição de treinamento sem baixas graças a ele. Orhun fica claramente surpreso e pede que ela levante a cabeça, dizendo que alguém como ela não deveria se curvar tão facilmente. Selma responde que a opinião dele não importa, pois ele salvou a vida dela e dos novos recrutas, e ela não pode agradecer o suficiente. Quando finalmente ergue a cabeça, pede que Orhun vá ao clã imediatamente, pois o líder quer encontrá-lo. Ele aceita, já que não tinha outros planos. Na sede dos Coelhos Prateados do Céu Noturno, Vince se reúne com Orhun e pergunta diretamente se ele gostaria de se juntar ao clã. Explica que querem que ele atue como atacante de linha de frente na unidade mais poderosa do grupo e que também deseja recomendá-lo para o cargo de tenente. Orhun fica atônito e lembra que é jovem demais, mas Vince responde com confiança que ele tem experiência e poder mais que suficientes, além de ser educado, sério e trabalhador. Selma concorda, dizendo que gostaria de trabalhar ao lado dele para apoiar o clã. Orhun pensa por um momento, sabendo que qualquer um normalmente aceitaria sem hesitar, mas pede tempo para refletir. Vince aceita prontamente, dizendo que ele pode levar o tempo que precisar. Orhun agradece e decide se retirar, mas é informado de que o Grêmio dos Aventureiros também quer vê-lo. Sem perder tempo, ele segue para o Grêmio, ainda sem acreditar que os Coelhos Prateados do Céu Noturno queiram recrutá-lo. Antes, porém, decide visitar o velho mestre, que não consegue evitar rir ao vê-lo. Diz que ele sempre parece tão adulto que é bom vê-lo agir de acordo com a própria idade por uma vez. Orhun esclarece que está falando sério e que, embora se sinta honrado, ainda tem dúvidas. O ancião rapidamente supõe que ele teme ser usado e depois descartado.
Comenta que talvez usar não seja a melhor palavra, mas acredita que apoiar-se mutuamente e compensar as fraquezas um do outro é como as pessoas crescem. Orhun concorda, mas ainda não está convencido. Então, o ancião sugere que pense mais um pouco. Quando finalmente chega ao Grêmio, percebe que escolheu o pior momento possível. O mestre do Grêmio menciona que o dragão negro apareceu no 50º andar e ouviu dizer que ele o derrotou sozinho. Orhun confirma, mas Derek imediatamente minimiza o feito, alegando que eles já o haviam enfraquecido e que ele apenas teve sorte ao dar o golpe final. Nelly concorda e diz que ele teve sorte porque eles salvaram sua vida. Orhun manda que se calem, afirmando que nem sequer fazem parte da discussão. Eric perde a paciência, mas Luna o contém, e o mestre do Grêmio permite que Orhun fale. Sem hesitar, Horkin pergunta a Oliver por que foram diretamente ao 92º andar com sua nova encantadora. Horkin supõe que Oliver achou que seria fácil porque já havia estado ali muitas vezes antes, e a expressão furiosa dela confirma que ele está certo. Orhun então relembra que avisou inúmeras vezes que era perigoso avançar antes de se tornarem mais fortes. Afinal, houve várias situações nos andares profundos em que alguém quase morreu. Oliver responde que foi justamente por isso que conseguiram uma nova encantadora. Com alguém cuja magia de suporte era mais poderosa que a anterior, acreditou que poderiam descer ainda mais. Orhun entende que esse foi o motivo de o terem dispensado e esclarece que não está zangado por isso. O que realmente o enfurece é o quão pouco ela parece valorizar os encantadores. Oliver rebate imediatamente dizendo que sabe muito bem o quanto eles são importantes e que, por isso mesmo, decidiu recrutar uma nova para o grupo de heróis. Então Orhun pergunta por que começaram diretamente pelos andares profundos e se ela faz ideia de quanta concentração um encantador precisa manter ao explorar uma masmorra. Oliver não entende a pergunta e acredita que o papel do encantador é apenas ficar em um lugar seguro e renovar os reforços quando acabam, algo simples na visão dela. Pela primeira vez, Orhun fica genuinamente irritado e não consegue acreditar que ela esteja falando sério. Quando Oliver insiste que está dizendo a verdade, Orhun se levanta e explica detalhadamente. Os reforços de Oliver duram 61 segundos, os de Anel 134 e os de Derricks 186. Esse é o tempo exato de cada efeito e o encantador precisa controlar todos simultaneamente, renová-los no momento certo e ainda coordenar o restante do grupo. Então pergunta novamente em que parte disso está a simplicidade. Oliver não tem resposta, mas continua furiosa. Enquanto isso, o grupo 10 caminha junto, e Logan pergunta a Sofia se ela sabe o que Orhun pretende fazer a seguir. Sofia responde que não ouviu nada, e Caroline lembra que ontem nem tiveram chance de conversar com ele. Logan questiona se acham que ele vai se juntar aos Night Sky Silver Rabbits, e as garotas admitem que pensaram o mesmo. Decidem então perguntar diretamente, mas não sabem onde ele está. Sofia sugere procurar Selma primeiro. Selma, por sua vez, está sozinha refletindo que adoraria que Orhun se juntasse a eles, mas não sabe se ele ainda quer ter companheiros. Ele é forte o suficiente para seguir sozinho e já deixou claro que não precisava da ajuda dela. Ainda assim, ela disse que gostaria de trabalhar ao lado dele para apoiar o clã. Quando Sofia e os outros se aproximam, perguntando onde ele mora, dizendo que querem convidá-lo oficialmente, Selma explica que também deseja isso, mas reconhece que, no nível atual dele, talvez apenas o atrasassem. Logan responde que sabe disso, mas que mesmo assim quer que ele se una, porque apenas estando ao lado dele poderão entender o que precisam aprender. Caroline concorda, dizendo que é divertido treinar com ele, pois ficam muito mais fortes. Sofia também afirma que gostaria que ele passasse mais tempo com eles. Selma percebe que estão falando com total sinceridade. Logan acrescenta que podem até atrasá-lo agora, mas que um dia se tornarão fortes o bastante para serem reconhecidos como seus verdadeiros companheiros. Isso surpreende Selma, que finalmente admite que estava pensando demais. Decide então contar que Orhun foi ao Grêmio dos Aventureiros e que, se correrem, talvez ainda o encontrem. Eles saem apressados antes mesmo que ela termine de agradecer. Orhun, por sua vez, deixa o Grêmio após mencionarem que discutirão a penalidade do grupo de heróis pelo teletransporte forçado. Comentando apenas que foi azar deles, ele vai embora exausto. Ao ver o grupo correndo em sua direção, esconde-se instintivamente, sem nem saber o motivo. Entra em um beco, mas Caroline o avista de longe, e eles o seguem. Ele tenta se esconder atrás de uma parede, mas o esforço começa a cobrar o preço das feridas do dia anterior. Nem entende por que está fugindo. Quando Logan grita que só querem conversar, ele hesita por um instante. Porém, ao perceber que estão se aproximando, cria rapidamente degraus no ar e sobe aos telhados para escapar. Ao meio-dia, decide se esconder na loja do velho, mas os jovens continuam procurando por ele. O ancião pergunta por que está evitando-os, e Orhun admite que decidiu não se juntar a outro grupo, mas não quer magoá-los. O velho percebe que eles são importantes para ele, e Orhun não nega.
Enquanto isso, o grupo se pergunta por que ele os evita. Logan declara que, se ele disser não, deixará os Rabbits e se tornará aprendiz dele. Caroline decide fazer o mesmo, e até Sophia hesita, dizendo que não quer se afastar dele. O velho comenta que eles o admiram muito e que quando correu para lá, parecia até estar se divertindo. Diz que ele procura um lugar ao qual pertencer, mas que não precisa ficar sozinho. Pode encontrar seu lugar ao lado deles. Mais tarde, enquanto Orhun caminha sozinho à noite, Sophia consegue encontrá-lo de surpresa. A primeira coisa que faz é agradecer por tê-la salvado. Pergunta onde esteve o dia todo e ele mente, dizendo que passeou pela cidade. Ela explica que aquele local, próximo à sede do clã, é um de seus favoritos, pois a lua ali brilha intensamente mesmo na escuridão, dando-lhe força. Então pergunta se ele sabe a origem do nome Night Sky Silver Rabbits. Ele admite que não, e Sophia explica que a lua é chamada de Guia da Noite, e o clã deseja ser uma guia para os aventureiros. Orhun se surpreende, sentindo que já ouvira isso antes, mas não recorda quando. Antes que possa refletir mais, Sophia se inclina e pede que ele se junte ao clã, pois quer continuar aprendendo com ele. Orhun pergunta o que o grupo significa para ela. Sophia responde que eles lhe ensinaram muito, lhe deram muitos sorrisos e que pode dizer com orgulho que aquele é seu lar, o lugar ao qual pertence. Essas palavras acendem algo nos olhos dele e o fazem reconsiderar. No dia seguinte, Orhun já tomou sua decisão. Vai até a sede dos Night Sky Silver Rabbits e encontra Vince, que percebe de imediato que ele tem uma resposta. Orhun confirma que decidiu. Chamando-o de líder, inclina-se e pede permissão para se juntar ao clã. Vince aceita sem hesitar, dizendo que estão felizes em tê-lo. Selma entra sorridente e o parabeniza, entregando-lhe o uniforme que já havia sido preparado. Logo depois, os outros chegam correndo com a notícia que Sophia lhes contou. Quando veem Orhun usando o novo uniforme, entendem que agora ele é oficialmente parte do clã. Todos comemoram animados. Orhun declara que, a partir daquele momento, é um Night Sky Silver Rabbit e espera trabalhar ao lado deles. Uma noite, depois de tudo isso, ele sonha com a época da infância, quando costumava lutar contra Oliver, enquanto as pessoas que tentavam treiná-los para se tornarem heróis observavam com olhos atentos, analisando cada mínimo movimento. Oliver parecia extremamente tenso, dando tudo de si contra o melhor amigo. Já Orhun lutava com leveza, mas acaba sendo desarmado. Ele sorri e cai no chão com um baque, dizendo que Oliver é forte demais e que ele não consegue derrotá-lo. Oliver responde irritado, afirmando que sabe que Orhun é muito mais forte do que isso, e que no passado sempre o vencia. Orhun diz que não é mais tão forte assim, e que Oliver o superou há muito tempo. Oliver continua insatisfeito, mas não pode fazer nada a respeito. Ele encara Orhun com raiva nos olhos e vai embora sem dizer mais nada. Orhun permanece no chão até que uma garota de cabelos prateados chamada Sion, amiga dele, corre até ele e pergunta se está tudo bem. Orhun sorri ao se levantar e responde que está perfeitamente bem, mas admite que é constrangedor ela tê-lo visto apanhar daquele jeito. Sion diz que achou que ele lutou de forma heróica e que parecia muito incrível enquanto fazia isso. Além disso, afirma que já sabe do que Orhun é capaz quando revela sua verdadeira força. No entanto, Orhun diz que não pode mais fazer isso, pois seu coração está fraco e seu corpo já não aguenta. Mesmo assim, Sion promete que um dia o ajudará a lidar com isso. Mas, assim como arquivos censurados, as palavras dela são apagadas de sua memória, e ele não consegue se lembrar exatamente do que ela estava falando, de como eles dois eram um só, do que prometeram alcançar juntos e de para onde ela desapareceu, no outro lado do reino. Sion, porém, ainda está viva. Agora faz parte de um culto, liderando um grupo de 3 pessoas. Eles eliminam 5 fortes grupos de aventureiros apenas porque não pertenciam à facção do culto. Depois que todos os aventureiros estão mortos, decidem seguir em frente. De repente, um homem de túnicas brancas aparece diante dela e informa que os líderes do culto receberam notícias de que um homem desconhecido, no Reino do Norte, derrotou o dragão negro sozinho. Sion recebe a ordem de investigar essa pessoa. Ela deve tentar recrutá-lo para o culto, mas, se ele recusar, deverá matá-lo imediatamente. Sion reflete e conclui que não pode ser Oliver, pois ele é famoso demais para ser chamado de desconhecido. Ela se pergunta quem poderia ser, mas isso não importa muito. Se ele se opuser ao culto, será morto sem hesitação. Assim, ela e seu grupo partem em direção ao Reino do Norte, sem saber que a pessoa que procura matar é ninguém menos que seu amigo de infância, Orhun. O garoto de cabelo rosa em seu grupo comenta que o Reino do Norte ainda é controlado pela igreja, então precisarão agir com extrema cautela, pois se forem descobertos, provavelmente serão capturados e jogados nas masmorras. Sion concorda que precisam manter a discrição e agir infiltrados. Ainda assim, sente uma estranha sensação em relação a essa missão e espera que tudo termine logo, pois não quer voltar àquela parte do reino. A verdade é que ela esteve apaixonada por Orhun durante toda a infância, e foi levada a acreditar que os velhos da igreja o pressionaram tanto que ele acabou tirando
tirando a própria vida. No dia em que recebeu essa notícia, seu coração congelou ao lembrar de todas as promessas que fez a ele, de que sempre estariam juntos e lutariam lado a lado. Ela chorou até não aguentar mais, até que seu sangue parecia congelar de raiva, e nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia, decidiu que testemunharia a destruição da igreja e das pessoas que levaram Orhun à morte. Enquanto isso, Orhun participa de uma reunião com todos os membros seniores dos Coelhos Prateados da Noite. O líder nerd de óculos apresenta Orhun a todos, afirmando que ele foi peça-chave para o sucesso da expedição. Além disso, foi o único motivo pelo qual os novatos e até os guias que os acompanhavam sobreviveram, já que derrotou o dragão negro sozinho. O líder diz que confia nas habilidades de Orhun e que o está promovendo ao posto de tenente para ocupar a posição do amado herói Albert, que morreu no ano passado lutando contra o mesmo dragão. Ele declara que se alguém tiver algum problema com isso, pode falar agora. Um homem idoso se manifesta, dizendo que não tem problema com Orhun se tornar um dos líderes do grupo, mas pergunta se ele entende o que isso significa e se acredita ter a capacidade de tomar as decisões corretas. Pois, ao se tornar tenente, não será responsável apenas por sua própria vida, mas também pela vida daqueles que trabalham com ele. Ele afirma que muitas vidas estão ligadas ao clã. Qualquer decisão que Orhun tomar afetará todo o grupo. Para muitos membros, o clã é a única coisa que possuem na vida. Portanto, é dever deles sempre pensar no benefício do clã, mesmo que precisem enfrentar adversidades pessoais no processo. Orhun se lembra da promessa que fez a Sion. Uma enxurrada de memórias dolorosas invade sua mente, fazendo-o perceber que não pode transformar o clã em toda a sua vida. Ele responde honestamente e diz ao velho idiota que tem uma vida própria, diferente de muitos ali, e por isso não pode dedicar tudo ao clã. Todos na reunião ficam chocados, e nem mesmo Selma esperava por aquilo. O velho explode de raiva, perguntando se ele tem noção de que a declaração que acabou de fazer o torna inelegível até mesmo para ser membro do clã, quanto mais para ocupar o cargo de tenente. Ele pergunta que diabos ele está fazendo ali, e Orhun responde que está ali porque sabe que protegerá qualquer pessoa de quem ele se importe. Selmer percebe que Orhun não se importa exatamente com o clã em si, mas quer proteger os membros que fazem parte dele. O velho ainda está confuso, então Orhun deixa bem claro, afirmando que fará qualquer coisa para proteger seus companheiros, mas isso é tudo o que pode prometer. Nada mais, nada menos. O velho finalmente recua, e o nerd coloca em votação entre aqueles que não têm problemas com Orhun se tornar um dos tenentes. É uma vitória esmagadora, e Orhun agora se torna um dos famosos tenentes dos Night Sky Silver Rabbits. Selma o conduz pelo corredor para apresentá-lo à primeira unidade, da qual ele fará parte. Mas antes que cheguem, uma garota chama Selma por trás, dizendo que quer falar com o novo tenente. Selma sorri e a apresenta como Stella, da divisão de gerenciamento. Stella pergunta a Orhun se ele é bom em ensinar outras pessoas e diz que há um novo grupo que gostaria que ele ajudasse. Selma acha que é uma boa ideia, mas Orhun pergunta se isso não causará problemas com a primeira unidade. Selma diz para ele não se preocupar, pois ele terá muito mais tempo livre do que tinha quando fazia parte do grupo dos heróis. Stella afirma que enviará os materiais com as informações sobre esse grupo, e sai apressada. Selma o leva até uma das salas, onde ele finalmente conhece a primeira unidade. Todos se sentam ao redor de uma mesa, e a garota de cabelo azul se apresenta primeiro como Rain, a maga do grupo. Orhun percebe que, embora ela seja a mais velha, não parece ter grandes feitos para mostrar. Rain fica insegura, mas a loira assume a palavra, dizendo que se chama Otis e que é a curandeira. O último membro é o rapaz alto de cabelos prateados, provavelmente muito popular, chamado Will, que é o defensor do grupo e gosta de agir como um tanque defensivo. Por fim, Orhun volta sua atenção para Selma, que se apresenta formalmente mais uma vez como a encantadora e líder do grupo. Orhun percebe que, a partir de agora, eles serão seus companheiros de batalha, prontos para lutar e até morrer por ele, se necessário. Por formalidade, ele também se levanta e se apresenta como Orhun, o atacante da linha de frente do grupo. Will sorri e diz que desde a morte de Albert vinha tentando ocupar essa posição, mas não era bom nisso. Selma pede que ele não seja tão formal e relaxe um pouco. Antes mesmo de se sentar, Will pergunta como ele matou o dragão negro. Selma percebe que Orhun não está totalmente confortável e diz que ele não precisa responder se não quiser. Mas Orhun afirma que deve compartilhar a informação com seus companheiros para que todos estejam alinhados. Ele explica que conseguiu derrotar o dragão sozinho graças a 2 feitiços originais que criou. Rain fica chocada ao saber que ele criou feitiços próprios, e Orhun continua dizendo que o primeiro se chama Impacto, capaz de aumentar o efeito de qualquer equipamento ou magia em 100 vezes. O segundo pode ser lançado várias vezes para potencializar magias de suporte e praticamente qualquer tipo de buff. Ele revela que, na luta contra o dragão, multiplicou seus próprios buffs 32 vezes, deixando Rain e Otis atônitas, afirmando que isso lhe daria enorme vantagem contra praticamente qualquer adversário.
Orhun explica que só pode usar esse feitiço em si mesmo e que o estresse no usuário é tão alto que não consegue mantê-lo por muito tempo. Ele se lembra de que a batalha contra o dragão negro durou mais do que deveria e que no final estava em péssimo estado. Otis pergunta se, sendo tão forte, ele não poderia assumir qualquer função no grupo. Porém, Orhun revela que só consegue usar magia de nível intermediário, por mais que tente. Todos ficam surpresos, e Selma pergunta como isso é possível, já que ele sabe o suficiente sobre magia para criar seus próprios feitiços. Orhun abaixa a cabeça e diz que nem ele sabe exatamente por que não consegue usar magia avançada. Ainda assim, seus feitiços originais compensam essa falha, impedindo que seja totalmente inútil. Selma diz que pretende levá-los em breve à masmorra para treinarem como equipe e criarem entrosamento. No entanto, Orhun afirma que antes disso, precisa comprar uma espada. Rain se surpreende por ele ainda não ter encomendado uma nova, e diz que levaria dias para forjar uma, mas Orhun responde que usa espadas comuns, então pode simplesmente entrar em uma loja e comprar uma. Todos ficam chocados, pois apenas aventureiros iniciantes usam armas assim, e não conseguem acreditar que o matador de dragões use algo comum em vez de uma peça personalizada. Eles o levam até o ferreiro que fabrica as armas do clã, mas o ferreiro diz que alguém do calibre de Orhun deveria usar um item das camadas mais profundas das masmorras. Orhun pede que ele não se preocupe e mostra vários artefatos que obteve nas masmorras profundas, incluindo a escama do dragão negro. Imediatamente, todo o grupo congela, e Orhun percebe que cometeu um erro ao reabrir uma ferida antiga. Ele deveria ter lembrado que foram derrotados por aquele mesmo dragão e perderam companheiros muito queridos. Ele tenta se desculpar, mas Rain se recupera do choque e diz que a escama do dragão negro seria perfeita para forjar uma espada digna de ser empunhada pelo próprio matador de dragões. No dia seguinte, Orhun e os demais se reúnem para discutir a formação que levarão na masmorra, e Orhun não pretende decepcionar aqueles que o aceitaram. Selma avisa que irão ao andar 86 para buscar lã de ovelha, então aproveitarão esse andar para aprimorar o trabalho em equipe. Mais tarde, já dentro da masmorra, eles ficam maravilhados com a paisagem do andar 86. Selma recomenda que não baixem a guarda, pois embora o objetivo sejam as ovelhas nauseabundas, aquele andar também abriga muitos dragões da Terra poderosos. Além disso, o principal objetivo da missão é melhorar o trabalho em equipe com Orhun. Selma rapidamente designa as tarefas de cada um, mas ao chegar a vez de Orhun, lembra que ele poderia acabar com tudo sozinho se quisesse. Por isso, comenta que, se for mais fácil para ele lutar por conta própria, não deve hesitar. Lucreta observa que, se Orhun agir sozinho, não conseguirão aprimorar o trabalho em equipe com ele. Selma percebe a besteira que acabou de dizer, pede desculpas e Ray comenta que é raro vê-la distraída. Nesse momento, uma bola de fogo se dirige até eles, mas Orhun a bloqueia com facilidade e avisa que primeiro precisam encontrar o dragão da terra que os atacou. Sem perder tempo, Lucreta usa seu rastreamento mágico. Orhun não entende do que se trata, e Selma explica que é o poder sobrenatural de Lucreta, que permite rastrear energia mágica e localizar o inimigo. Lucreta encontra a posição do monstro e usa um lampejo para forçá-lo a sair do esconderijo. Will parte para o ataque, e Selma diz a Orhun que é hora de ele ver do que são capazes. Will destrói os ataques do monstro, enquanto Rain começa a canalizar sua magia, aproveitando que ele o mantém distraído. Quando reúne poder suficiente e o combina com o aprimoramento de Selma, Rain usa sua magia de explosão e, com um único ataque, aniquila o monstro. Orhun os parabeniza, dizendo que o trabalho em equipe deles é incrivelmente fluido. Ele também se surpreende ao perceber que Will não apenas bloqueava os ataques do monstro, mas os anulava, ainda mais porque quase ninguém sabe usar aquela espada de lâmina dupla. Observa também que o rastreamento mágico de Lucreta é impressionante, já que encontrar os inimigos costuma ser a parte mais difícil. Rain também não fica atrás, pois consegue conjurar magia avançada em pouquíssimo tempo. E quem une todo o time é a liderança extraordinária de Selma. Orhun diz que não esperava menos da primeira divisão liderada por ela, mas seus elogios são interrompidos pelo surgimento de 2 dragões da Terra, o momento perfeito para aprimorar o trabalho em equipe. Porém, enquanto avançam, Orhun detecta algo e, ao se virar, usa uma flecha de rocha para atacar uma tartaruga que estava invisível. O problema é que agora estão cercados. Ainda assim, não é nada que Selma não saiba administrar. Ela ordena que os rapazes cuidem dos 2 dragões, garantindo que a retaguarda estará segura com elas. Os rapazes avançam confiantes, bloqueando os ataques dos monstros. Nesse meio tempo, Selma se comunica telepaticamente com Orhun. Ele se surpreende ao descobrir que esse é o poder sobrenatural dela, uma habilidade extremamente útil. Selma cora levemente e ordena que Orhun flanqueie os monstros. Enquanto isso, Rain e Lucreta atraem a atenção da tartaruga. Como ela é bastante lenta, isso lhes dá tempo suficiente para conjurar feitiços poderosos, e ao combiná-los, acabam completamente com a criatura. Já no flanco dos dragões, Selma orienta Orhun sobre o que fazer.
Seguindo as instruções à risca e sincronizando-se com Will, ele consegue cortar as cabeças dos dragões com facilidade, usando sua magia de impacto. Os rapazes comemoram a excelente coordenação e, enquanto avançam, Orhun confessa que se sente muito bem naquele grupo. Ele gostou da batalha e havia esquecido como era trabalhar em equipe. Os outros dizem que ele é incrível e que sua magia de impacto é algo fora do comum. Nunca tinham visto alguém partir 2 dragões da terra com um único golpe. Enquanto seguem adiante, Selma, mais séria, pergunta se ele acha que estão prontos para conquistar o andar 92. Orhun responde que sim, mesmo sem a ajuda dele, pois eles têm um nível muito alto e ele tem certeza disso. Rain começa a chorar, emocionada, porque estavam se esforçando muito, sem saber se isso realmente estava dando resultado. Orhun imagina que, após perderem Albert, eles devem ter treinado até a exaustão, e que agora, sem dúvida, poderiam derrotar o Dragão Negro. Ainda assim, Selma comenta que o Dragão Negro é extremamente poderoso, e que quando estavam com os novatos, relembrou seu aterrador poder. Mas ela não permitirá que mais ninguém morra. Por isso, pede a Orhun que continue emprestando sua força. Ele responde que não precisa se preocupar, pois jurou proteger seus companheiros e também é membro da primeira divisão. O grupo se anima e parte rapidamente para caçar as ovelhas nauseabundas. Algumas horas depois, ao saírem da masmorra, comentam que foi uma excelente caçada às ovelhas. Antes de ir embora, Orhun pergunta a Selma onde fica o departamento de exploração, já que precisa ir lá no dia seguinte. Ela se oferece para acompanhá-lo, pois também tem que resolver assuntos no mesmo lugar. Orhun agradece e, naquela noite, organizam sua festa de boas-vindas. Enquanto comemoram, dizem que farão de tudo para que ele nunca se arrependa de ter se juntado ao grupo. Um pouco nostálgico, Orhun responde que está se divertindo muito com eles e quer continuar sendo útil. Lucretia começa a chorar de emoção, dizendo que não imaginava que seria tão fácil lidar com ele e que está muito feliz por se darem tão bem. Todos confessam que estavam extremamente nervosos quando foram coordenar a estratégia com ele, pois temiam que, se errassem, Orhun decidiria deixar o grupo. Rain comenta que ninguém estava mais nervosa do que a própria Selma. Perguntam se ela teria segundas intenções, e, envergonhada, Selma responde que é apenas a líder e se preocupa com Orhun, assim como com todos os outros. Mesmo assim, as garotas continuam provocando-a, e, constrangida, Selma vira a bebida de uma vez só. Orhun lembra que seu avô costumava dizer que sempre se arrependia de suas decisões, mas ele não se arrepende de ter entrado naquele clã. Porém, pouco depois, Selma acaba exagerando na bebida e começa a dizer que Orhun é muito bonito. Ele pede que ela pare com as brincadeiras, mas Selma, sem hesitar, começa a se apoiar nele e a tocá-lo. Essa ruiva é perigosa. Basta olhar a cara de Orhun. Parece a de um típico virgem completamente perdido na situação. Ele insiste para que ela pare com a brincadeira, mas Selma responde: "Ah, querido, eu não estou brincando." Revela que esperou muito por um dia como aquele e que não pretende deixá-lo escapar até o amanhecer. Nesse momento, Rain aparece e pergunta o que está acontecendo. Orhun pede ajuda para lidar com Selma, mas Rain acaba se juntando à provocação. Orhun entra em pânico ao perceber que a situação ficou perigosa, enquanto Will e Lucretia apenas observam animados. Ele implora por ajuda, mas Will responde que Orhun é popular demais, uma verdadeira superestrela, então fingirão que não viram nada naquela noite. Orhun está praticamente no paraíso e nem sabe aproveitar. Antes que as garotas passem ainda mais dos limites, ele usa sua magia para induzi-las ao sono. Ainda acreditando que Selma estava apenas brincando, ele agradece pela noite divertida. Depois, vai até o quarto de Sofia. Ao ouvir as batidas na porta, ela começa a imaginar todo tipo de coisa ao ver Orhun ali. Quando abre a porta, quase tem um ataque ao perceber que ele está carregando sua irmã no dia seguinte à festa, imaginando que passaram a noite juntos. Sem pensar 2 vezes, pergunta que tipo de relação ele tem com sua irmã. Orhun explica toda a situação, e Sofia conclui que Selma deve ter bebido demais porque estava muito feliz. Porém, ao ver Selma praticamente agarrada em Orhun, entende que realmente se divertiu bastante. Irritada, acorda a irmã e manda que ela desça imediatamente das costas dele. Mais tarde, Selma explica tudo, e Sofia diz que entende que ela estava muito tensa e que a chegada de Orhun a ajudou a relaxar. Ainda assim, recomenda que tenha mais cuidado. Selma pensa que a irmã diz isso para evitar constrangimentos, mas na verdade parece haver um leve ciúme disfarçado ali. Enquanto isso, a própria Selma acredita que sua irmãzinha é um verdadeiro anjo. Depois, ao tomar um longo e relaxante banho, Selma se sente grata pela chegada de Orhun, pois com ele na equipe sente como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Também se lembra da situação constrangedora da noite anterior e decide que precisa ser mais cuidadosa para não causar mal-entendidos. Afinal, como irmã mais velha, deveria apoiar o primeiro amor da irmã. Pelo menos é isso que tenta convencer a si mesma, mas então começa a questionar seus próprios sentimentos. Lembra-se de que Rain comentou como ela estava sempre atenta a Orhun. Será que o que disse quando estava bêbada eram seus verdadeiros sentimentos? Confusa,
percebe que talvez não seja apenas admiração. E assim começa a se formar uma possível rivalidade, uma disputa intensa envolvendo corações acelerados e, claro, uma certa ruiva no centro de tudo. Algum tempo depois, Orhun se encontra investigando o passado de seus 3 discípulos e percebe que tanto Caroline quanto Sofia e Logan tiveram histórias bastante difíceis, principalmente Caroline. No dia seguinte, ele vai com Selma ao departamento de gestão de exploração, onde lhes apresentam Carla, que basicamente é a supervisora dos novatos e age mais como uma cuidadora. Eles também percebem que o escritório dela está uma completa bagunça, mesmo ela dizendo que está organizando tudo. Carla comenta com Orhun que Stella contou que ele aceitou treinar o time 10 e pergunta se ele leu os dossiês deles. Orhun confirma e diz que tomou sua decisão com base nesses relatórios. Carla se sente aliviada ao saber que eles estão em boas mãos, enquanto Stella comenta que estava muito preocupada com os novatos, mas que o fato de ele ter aceitado a missão a deixa tranquila, chegando até a chamá-lo de Oruncito. Ele então pergunta qual é o método de ensino, mas Stella responde que não existe um método definido e deixa tudo sob responsabilidade dele. Supostamente, ela quer que ele ensine com base nas próprias experiências, mas, sinceramente, isso parece mais preguiça da parte dela. Selma não deixa barato e comenta que, mesmo deixando o método nas mãos de Orhun, ao menos deveria estabelecer um objetivo. Sem pensar 2 vezes, Stella determina que, em 6 meses, os novatos deverão ser capazes de conquistar o andar intermediário por conta própria. É uma meta extremamente ambiciosa. Ainda assim, Stella afirma que eles têm grande potencial e melhoraram muito na última exploração guiada. Orhun reconhece isso, e ao se despedirem, Selma menciona que, se ele já leu os relatórios, então deve saber qual é sua relação com Sofia. Orhun admite que ficou surpreso ao descobrir que, na verdade, elas não são irmãs de sangue por parte de mãe. A mãe de Sofia era uma criada na casa de Selma e morreu pouco depois de dar à luz. A família Claudel a acolheu, mas ela cresceu em uma posição muito difícil por ser filha bastarda do pai de Selma. Ou seja, elas são meio-irmãs por parte de pai. Desde pequena, Sofia passou por momentos muito duros. Selma tentou protegê-la, mas quando precisou sair de casa, a situação de Sofia piorou. Quando Selma voltou, perguntou se ela queria ir embora com ela, e Sofia aceitou sem hesitar. Por isso, Selma quer que sua irmãzinha se torne uma grande exploradora. Orhun garante que ela não precisa se preocupar, pois ele cuidará de tudo. Mais tarde, ao se reunir com os jovens, eles o recebem cheios de entusiasmo. Ele anuncia oficialmente que será o instrutor deles, e os 3 ficam empolgados. Afinal, não é qualquer coisa ter como mestre o homem que derrotou sozinho o Dragão Negro. No entanto, Orhun afirma que, um dia, eles também terão que enfrentar o Dragão Negro. Mesmo que agora pareça impossível, ele acredita que conseguirão, pois possuem um enorme potencial e se tornarão grandes exploradores. Ele diz que a primeira coisa que devem ter em mente é sempre usar a cabeça. Problemas têm várias soluções, e não podem se limitar a um único método. Ele quer que sejam flexíveis. A segunda coisa é que não devem assumir que ele sempre está certo. Os jovens estranham, mas Orhun explica que não sabe tudo, e já cometeu muitos erros ao longo da vida. Não quer que o sigam cegamente só por ser o instrutor. Espera que analisem cada situação e formem o próprio julgamento. Antes de iniciar o treinamento, ele pergunta por que decidiram se tornar exploradores. Eles se entreolham e Sofia começa. Ela diz que se tornou exploradora porque admira muito a irmã e quer ser como ela, ter liberdade para tomar as próprias decisões. Ainda não sabe exatamente qual caminho seguir, mas quer encontrá-lo. Orhun responde que eles encontrarão juntos, e essas palavras fazem o coração da garota disparar. Em seguida, é a vez de Logan. Sem rodeios, ele diz que quer ganhar dinheiro. Sua aldeia natal tem terras áridas, quase não há comida. Os moradores juntaram tudo o que tinham e o enviaram para lá, acreditando que ele não deveria ficar preso àquela realidade. Por isso, quer se tornar um grande explorador e retribuir o esforço deles. Antes, achava que já era forte, mas depois de ver Orhun derrotar o Dragão Negro, percebeu o quanto ainda é fraco. Ele implora para que Orhun o torne forte, e Orhun aceita ensiná-lo tudo o que sabe. Mas o quanto ele aprenderá dependerá do próprio esforço. Por fim, é a vez de Caroline. Depois de pensar um pouco, ela diz que não tem um motivo específico, o que surpreende Orhun. Então, ela completa dizendo que quer matar monstros. Ele pergunta se não existe outra razão, e sorrindo, ela responde que só quer ver as pessoas sorrirem. Orhun pergunta se ela gosta tanto assim de ver os outros felizes. E Caroline responde que adora, porque as pessoas não a machucam quando estão sorrindo. Essa resposta o deixa completamente sem reação. Com um semblante sombrio, ela explica que mata monstros, porque quando eles aparecem, as pessoas param de sorrir. E ela odeia quando isso acontece. Orhun entende que a escuridão dentro dela é muito profunda, então decide não pressionar mais o assunto e apenas responde que é algo muito bonito ela gostar de ver as pessoas sorrirem.
Depois disso, pede que os três nunca esqueçam esses motivos iniciais. Os jovens então perguntam qual é o sonho dele. Orhun conta que seu objetivo é não perder nada nem ninguém. Por mais injusto que o mundo seja, ele quer se tornar mais forte para proteger aquilo que ama em qualquer situação. Em seguida, muda de assunto e pergunta a Caroline se ela não gosta de apelidos. Ela responde que não tem problema algum com isso. Então ele explica que Caroline é um nome muito longo para situações de emergência e que seria melhor algo mais curto. Animada, ela pede que ele escolha um apelido. Após pensar um pouco, Orhun decide chamá-la de Carol. Empolgada, ela declara que, a partir daquele dia, se chamará Carol. Logan, morrendo de inveja, também pede um apelido, e Orhun o chama de Locke. Para que Sofia não fique de fora, ele a chama de Sophie. Depois desse momento fofo e meio cafona, eles partem para o treinamento. Carol avança rapidamente contra alguns lobos. Apesar de ser defensora e sua função ser apenas atrair a atenção dos monstros, ela gosta de matá-los. Seu estilo de combate é extremamente arriscado, pois não cumpre totalmente nem o papel de defensora, nem o de atacante. De repente, um lobo a ataca por trás, mas Orhun intervém e o elimina rapidamente. Em seguida, repreende Carol e diz que ela precisa prestar mais atenção ao redor. Ela responde que sabia que seria atacada pelas costas. Irritado, ele pergunta por que então não desviou. Nesse momento, ela lembra que ainda não contou algo importante e corta a própria mão com a adaga. Orhun fica furioso e pergunta o que ela está fazendo. Para sua surpresa, a ferida cicatriza quase instantaneamente. Carol explica que possui um corpo imortal e se regenera rapidamente de qualquer ferimento. Por isso, está acostumada com a dor e pede que ele não se preocupe. Então é revelado que Caroline ficou presa por anos no culto de Slemen, uma organização que tenta ressuscitar um deus maligno, o mais poderoso e terrível dos monstros. Esse culto ataca vilarejos, trafica e realiza experimentos humanos, sendo uma das maiores organizações criminosas. 2 anos atrás, quando a base deles foi destruída, o falecido Albert, da primeira divisão, conseguiu resgatar Carol. Infelizmente, devido ao seu poder sobrenatural, o culto realizou experimentos horríveis nela, deixando seu estado mental extremamente instável. Com terapia e tratamento, conseguiram estabilizá-la, mas Albert, seu salvador, morreu depois disso, deixando cicatrizes psicológicas profundas. Orhun, determinado a treiná-la de verdade, pede que ela olhe para os companheiros. Eles não estão sorrindo. Assustada, ela pergunta por quê. Ele responde que é porque ela se machucou. Ela tenta usar seu poder como desculpa, mas Orhun explica que, mesmo que suas feridas se curem, a dor ainda existe. E quando ela sente dor, Sophie, Locke e ele também sentem. Ou seja, se ela se machuca, eles também são feridos. Carol entra em pânico e pergunta o que deve fazer, pois não quer que eles parem de sorrir. Orhun percebe o quanto o trauma dela é profundo, mas tenta lidar com calma e pede que ela não permita que a machuquem. Apavorada, Carol larga as adagas e promete que não fará mais aquilo. Quando Orhun se aproxima para acalmá-la, ela implora para que ele não bata nela. Ele a abraça e diz que ninguém vai machucá-la, e que se alguém tentar, ele mesmo dará um jeito. Ela começa a chorar. Em outra cena, vemos que Orhun preparou um campo de treino onde Carol precisa desviar de uma bola que vem de todas as direções, embora às vezes leve umas boladas no traseiro. Ele a repreende, dizendo que seus movimentos são previsíveis. Ela reclama que é impossível desviar de ataques cuja origem ela não conhece. Orhun responde que, se quer manter todos sorrindo, precisa primeiro aprender a se defender. A pobre Carol sai correndo pela vida, chamando o mestre de demônio. Enquanto isso, Logan treina com uma lança, uma arma que permite atacar e dar suporte ao mesmo tempo. Orhun diz que falará com Will para ensiná-lo melhor, já que ele é mais habilidoso com a lança. Sophie também está treinando. Ela precisa subtrair 7 em 7 a partir de 500, enquanto mantém 2 círculos mágicos ativos e ataca 2 alvos que se ativam aleatoriamente. Um método para treinar construção paralela. Em determinado momento, os 2 alvos se ativam ao mesmo tempo e ela não sabe o que fazer. Por impulso, estende o cajado e uma força invisível derruba um dos alvos. Orhun pergunta o que aconteceu. Sophie explica que sentiu algo estranho sair de seu corpo quando agiu por instinto, mesmo sem usar magia. Orhun comenta que sentiu algo semelhante quando despertou seu poder sobrenatural e diz que o melhor agora é investigar qual é o poder dela. Sophie concorda e continua treinando. Horas depois, enquanto as garotas tomam um belo banho, Carla e Stella se juntam a elas e comentam como cresceram bastante. Sofia percebe que tanto Carol quanto suas instrutoras têm seios enormes, enquanto ela ainda é bem pequena. Carol diz que ela não precisa se preocupar, pois ainda está em fase de crescimento. Sofia a encara como se dissesse que descarada. Assim, os dias passam e o grupo continua treinando, melhorando cada vez mais. Finalmente, eles conquistam o 20º andar por conta própria e superam a primeira etapa. Animados, vão avisar Orhun, mas recebem a notícia de que a espada dele está pronta. Ao se reunir com o ferreiro e testar a arma, ele sente que ela é perfeita para si.
Então jura, pela própria espada, que protegerá seus companheiros em qualquer situação. Alguns dias depois, Orhun começa a trabalhar imediatamente e derrota o último monstro do andar com sua nova espada, levando o grupo até o andar 91. Seus companheiros observam seus movimentos e percebem imediatamente como a espada parece natural em suas mãos. Orhun diz que tudo nela é perfeito, como se tivesse sido feita especificamente para ele. Aaron, o ferreiro dos coelhos de prata do céu noturno, garantiu que a escama do dragão negro não fosse desperdiçada. Ele colocou tudo o que tinha no trabalho e produziu uma das melhores espadas que já forjou. No entanto, os outros ouviram que Orhun também pediu para usar o sangue da tartaruga escondida que capturaram durante a forja, e eles não conseguem entender o motivo, já que isso normalmente deixaria a lâmina menos resistente. Orhun explica que havia uma razão específica para isso, e que a perda de resistência não é um problema, pois ele pode simplesmente usar sua magia de suporte para compensar. Quando perguntam se ele já escolheu um nome para a da espada, ele responde que se chama Schwarges, o que causa alguns olhares confusos, já que claramente não é uma palavra comum. Orhun então explica que significa coelho negro. Will comenta que algo relacionado ao dragão negro teria soado muito mais impressionante, mas Orhun sorri e diz que escolheu esse nome de propósito, pois é sua forma de marcar o momento em que se juntou aos coelhos de prata do céu noturno. Isso agrada a todos do grupo. Com a espada testada e funcionando exatamente como esperado, Selma diz que eles estão praticamente prontos para enfrentar o andar 92 e caçar o dragão negro. Quando encerram o dia e voltam, Selma chama Orhun de lado e diz que gostaria de se reunir com ele no dia seguinte para explicar o plano de ataque ao andar 92. Orhun pede desculpas, mas diz que já tem um compromisso. Ele prometeu levar o grupo 10 para explorar a masmorra e pretende cumprir essa promessa. Ele vem observando o grupo 10 de perto e percebe o quanto eles melhoraram. Eles já chegaram até o andar 29, o que não é pouca coisa, e ele quer manter esse ritmo para que continuem evoluindo. Selma fica genuinamente impressionada ao ouvir sobre o andar 29 e menciona especialmente sua irmã Sofia, dizendo que ela está amadurecendo mais rápido do que esperava. Mais tarde naquela noite, Orhun se encontra com o velho, que está com um humor visivelmente sério. Ele conta a Orhun sobre um grupo chamado Amont. Assassinos de aventureiros começaram a aparecer ao redor da grande masmorra do sul, e acredita-se que os Amont estejam por trás disso. Orhun reconhece o nome. A AT é uma das duas organizações criminosas mais perigosas que operam fora da igreja Cyclamen. A crença deles é que as masmorras nunca devem ser conquistadas, e eles estão dispostos a matar qualquer um que tente fazê-lo. Orhun inicialmente fica cético, pois não ouviu nada sobre isso da guilda, o que o faz pensar que pode ser apenas um boato circulando. Mas o velho diz para ele repensar, pois vários aventureiros de alto nível já foram mortos, e a guilda provavelmente manteve tudo em segredo para evitar que o pânico se espalhasse. Orhun ouve aquilo e sente algo endurecer dentro de si. Qualquer justificativa que os Amont possam dar para o que estão fazendo não significa nada para ele. Para Orhun, eles são assassinos de sangue frio e nada do que digam mudará isso. Antes de terminarem a conversa, Orhun diz ao velho que há algo que quer que ele construa para ele. Enquanto isso, os outros membros do grupo de Orhun permanecem imersos em seus pensamentos, refletindo sobre a mesma questão por todos os ângulos. Faltam apenas 3 dias para enfrentarem o dragão negro. Eles lembram da última vez que estiveram diante daquela criatura e do preço que pagaram. Albert morreu por causa daquela batalha e todos carregam esse peso. Mas desta vez, o sentimento é diferente. Desta vez, eles não vão com dúvidas, e sim com uma promessa entre si de que o desfecho será diferente. Na mesma noite, Selma está perto da janela observando o céu noturno. Perdida em pensamentos, Sofia a encontra ali, e nem precisa perguntar o que está acontecendo. Ela percebe que Selma está nervosa. Sofia sabe que, agora que Orhun está ao lado deles, suas chances são melhores do que nunca. Mas chances melhores não são garantia de vitória. E ela sabe que Selma irá de qualquer forma, porque precisa fazer isso por Albert. Por isso Sofia não diz nada disso em voz alta. Ela apenas se aproxima, abraça a irmã e pede para que tenha cuidado. Naquele momento, segurando Sofia em seus braços, Selma percebe claramente que sua irmãzinha se tornou mais forte do que imagina. Selma se afasta um pouco, segura Sofia pelos ombros, olha em seus olhos e promete que derrotará o dragão negro. No dia seguinte, o grupo 10 avança pela masmorra sob a supervisão de Orhun e limpa o andar 29, o que significa que agora podem enviar o pedido para avançar ao andar 30. E quando isso acontecer, a verdadeira jornada deles como aventureiros começará de fato. O grupo comemora a ideia, todos exceto Sofia, que fica em silêncio. Ela faz as contas e percebe o que alcançar o andar 30 realmente significa. Orhun não será mais o instrutor deles,
feliz. E isso não é algo com o qual ela esteja pronta para se sentir feliz. No dia seguinte, na sede, Stella reúne o grupo 10 e informa que a solicitação para avançarem ao andar 30 foi aprovada. Um observador será designado para confirmar que eles conseguirão completar o andar sozinhos, sem ajuda externa. Ela diz que a data foi marcada para daqui a 2 dias. O ambiente fica em silêncio enquanto todos percebem o que isso significa. Daqui a 2 dias é exatamente o mesmo dia em que Orhun e seu grupo planejam enfrentar o dragão negro no andar 92. Orhun deveria acompanhar o grupo 10 como supervisor durante a exploração do andar 30. Agora que as duas coisas acontecerão no mesmo dia, ele imediatamente se oferece para falar com Selma e adiar o ataque ao andar 92, mas antes mesmo de terminar a frase, o grupo 10 o interrompe. Eles dizem que sabem o quanto essa batalha significa para todos do grupo dele. O nome de Albert paira no ar sem que ninguém precise mencioná-lo. Eles dizem a Orhun para ir enfrentar o andar 92 com seus companheiros e que eles cuidarão do andar 30 sozinhos. Sofia declara em voz alta que não é mais uma criança e que está na hora de se tornar uma verdadeira aventureira e caminhar com as próprias pernas. Depois disso, todo o grupo se curva ao mesmo tempo, pedindo sinceramente para que Orhun aceite. Embora não esteja totalmente confortável com a ideia, Orhun concorda em deixá-los seguir sozinhos. Porém, antes de dar sua aprovação final, ele quer ver o plano deles. Pouco depois, eles explicam tudo detalhadamente. E após analisar com cuidado, Orhun diz que o plano é sólido. Ainda assim, ele lembra que planos nem sempre sobrevivem ao contato com a realidade e que eles precisam estar preparados para qualquer imprevisto. Em seguida, ele entrega a cada um amuleto de boa sorte e diz sinceramente que espera que todos voltem para casa em segurança. No dia seguinte, Orhun e seu grupo entram na masmorra junto com o grupo 10, cada grupo seguindo para seu próprio objetivo. O grupo 10 avança pelos andares e encontra 2 goblins inesperados no caminho. Mesmo assim, eles se mantêm calmos, se coordenam rapidamente e derrotam os monstros sem perder tempo. O observador que os acompanha não consegue acreditar no que está vendo. Eles são recrutas novatos, mas se movem como aventureiros com anos de experiência. Ao mesmo tempo, Orhun e seu grupo chegam ao andar 92 e encaram o que os espera. Selma concede buffs para todo o grupo, enquanto Orhun adiciona um reforço extra em si mesmo, elevando todos os seus atributos para 4 vezes o nível normal. Todos assumem suas posições e se preparam para enfrentar o dragão negro. Enquanto isso, o grupo 10 chega ao andar 30 e se aproxima do chefe do andar quando encontram algo inesperado. Um grupo de aventureiros já está ali. Logan pensa que o mais simples é se aproximar e explicar que o grupo 10 pretende derrotar o chefe do andar. Eles se aproximam e se apresentam como membros dos Coelhos de Prata do Céu Noturno. No momento em que esse nome é mencionado, os aventureiros reagem imediatamente. Eles reconhecem o clã, o mesmo grupo ao qual pertence o Matador de Dragões. Eles perguntam diretamente se o grupo 10 o conhece pessoalmente. O grupo fica em silêncio. A garota de capuz não espera uma resposta verbal e faz um sinal para Zuriel, que usa sua magia para entrar por um instante na mente de Logan e confirmar o que ela já suspeitava. Aquelas crianças realmente conhecem o Matador de Dragões. E mais do que isso, ele é o professor deles. Um olhar é trocado entre a garota encapuzada e seus companheiros. Eles não poderiam ter tido mais sorte. Agora tudo o que precisam fazer é usar o grupo 10 para atrair o Matador de Dragões. Enquanto isso, no andar 92, a batalha contra o dragão negro já é brutal. O grupo de Orhun passou quase um ano inteiro analisando cada erro que cometeram na primeira luta. Eles sabem exatamente onde falharam e voltaram com um plano baseado nessas lições. No meio da batalha, o dragão negro finalmente parece algo que eles podem derrotar. Já no andar 30, o observador percebe o perigo se aproximando das crianças antes que elas percebam. Sem hesitar, ele se move e fica na frente delas para protegê-las. No instante seguinte, sua cabeça é cortada limpa do corpo. Logan e os outros ficam paralisados, incapazes de processar o que acabaram de ver. Eles exigem saber por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo. A resposta vem calma e indiferente. Não é nada pessoal. O grupo 10 apenas teve o azar de estar perto do Matador de Dragões. E depois que terminarem ali, a verdadeira diversão começará quando forem atrás do próprio Matador de Dragões. Isso é tudo o que Caroline precisa ouvir. Algo dentro dela se rompe e ela avança contra eles com toda a força que tem. Porém, ela é repelida quase imediatamente, embora consiga girar o corpo no último instante e suavizar a queda antes de atingir o chão. Os membros da Atof olham para ela sem grande preocupação e dizem para as crianças pararem de tornar tudo mais difícil do que precisa ser, pois não tem nenhum desejo real de machucá-los. Sofia permanece completamente imóvel, apertando o amuleto de boa sorte que Orhun lhe deu com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. Ela nunca desejou tanto algo quanto deseja que ele estivesse ali naquele momento. No andar 92, o amuleto de Orhun de repente começa
começa a brilhar. Ele para imediatamente. O amuleto não era apenas um gesto simbólico, ele o criou como um dispositivo de alerta que o avisaria no momento em que qualquer membro do grupo 10 estivesse em perigo. Seu foco se fragmenta na hora. Sua mente já não está totalmente na luta contra o dragão negro. Mesmo assim, ele se força a pensar com clareza e chega a uma única conclusão. Eles precisam terminar aquela luta o mais rápido possível e então ir até o grupo 10. Selma ouve isso e deixa sua posição clara sem hesitar. Ela é responsável pela vida de todos naquele grupo e não vai arriscar a segurança deles. Não importa o que esteja acontecendo em outro lugar. O dragão está gravemente ferido e Orhun consegue perceber isso, permitindo-se sentir um pequeno alívio. Aquilo deveria acabar em breve. Então o dragão faz algo que nenhum deles jamais viu antes. Ele para e, diante dos olhos de todos, cada ferimento em seu corpo começa a se fechar. Todo o dano que eles passaram tanto tempo causando desaparece completamente enquanto a criatura se cura até voltar ao estado perfeito. O grupo inteiro fica olhando em descrença. Orhun não fazia ideia de que ele podia fazer isso. Todo o progresso que fizeram desapareceu. Eles estão exatamente no mesmo ponto de antes. Orhun sente o peso da situação cair sobre ele de uma vez. O dragão está inteiro novamente e pronto para continuar lutando, e em algum lugar abaixo dele, Sofia e os outros estão em perigo. Ele está sendo puxado em duas direções ao mesmo tempo, e sabe que hesitar em qualquer uma delas pode custar a vida de alguém. Ele se força a pensar. Precisa haver uma saída para aquela situação. Ele apenas precisa encontrá-la. Esse foi o episódio 11. Inscreva-se para não perder a próxima parte